Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne. E hoje um podcast especial de comemoração, pois hoje o podcast celebra 10 anos desde o lançamento do primeiro Mansão Wayne. Então estamos aqui, bancada completa, conversando com ele, Thiago Brancatelli. E aí, Branquinha? Eu acho que se é pra homenagear o primeiro programa, devia estar todo mundo com áudio merda, todo mundo com voz baixa, todo mundo com vergonha de falar. O Bud tem que deixar o áudio dele no mudo e não participar. É verdade, que ele não tava. Eu acho. Mas agora é uma celebração aqui com a bancada que se consolidou rapidamente aqui. E seguindo com ele, que não estava no primeiro, mas está aqui hoje, Leonardo Vicente, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, o Bud. E completando o Branca, a gente também tem que falar tudo um atropelando o outro e sem ritmo na conversa, com pausas constrangedoras. O pior é que acho que no primeiro a gente tá tão organizadinho e tão receoso que ninguém atropelar ninguém. Não, o primeiro tá bonitinho. Só tem silêncios gigantescos. Não, isso com certeza. Umas inserção nada a ver que a gente colocava pra ficar arrojada a edição, assim. Arrojado. Eu lembro, o Carlos colocava aquela do Dois Cachorros Malucos, que aqui é bonitinho, mas está errado. Ele adorava. É verdade. Sei lá, falava de Batman no 1, eu pegava um diálogo do desenho do Batman no 1 e colocava. Puta trabalheira pra um negócio que só ficava atrapalhando o ritmo do programa. Cara. Mas também ele, Roberto II. Eu estou aqui para discordar da minha própria opinião do primeiro programa. Ah, é verdade. Daqui a pouco a gente vai falar do que é o papo, porque eu acho que vai ser bem interessante a gente comparar. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala há 10 anos sobre o que mais importa. E hoje, pra relembrar, hoje é dia de relembrar, porque olha, eu lembro quando eu fiz essa listinha e eu fiquei achando que, nossa, eu gosto dessa lista até hoje, mas eu fiquei tipo, não, tem histórias bem melhores e é o que eu vou consertar esta noite, que esse programa é memorável. Mas pra ser memorável, este que apresentou todo mundo, o cara que fala boa noite Gotham há 10 anos, Carlos Vasquez, o EJT. Falando boa noite, continuamos a noite aqui, a eterna noite de Gotham, né, que é sempre de noite. Inclusive, já pegar o gancho aqui da noite, que a gente vai fazer a festa de 10 anos do podcast Mansão Wayne. Então você que está ouvindo hoje, no dia que saiu, porque o aniversário real foi ontem, né, hoje dia 6 está lançando, dia 5 foi o aniversário de 10 anos, e dia 8, lá no Front, aqui em São Paulo, vai ter a festa de 10 anos do podcast Mansão Wayne. Entra nas nossas redes, entra aí no post, que eu quero todo mundo lá, festa animal, que não paga nada pra entrar, vai estar todo mundo lá celebrando e tomando uns Beer Nights. Então, vamos começar com o programa de hoje, depois da palavrinha do nosso patrocinador. Gostei do André falando pra esse programa ser memorável e puxando o Carlos, o que é totalmente oposto, né? Não, memorável, que isso? Tem que fazer que nem um evento que a gente foi, que o cara apresentava todo mundo como o saudoso, não sei o que. Todo mundo morto, né? E a galera tava, E depois que a gente percebeu que ele não sabia que saudoso era de saudade, ele achava que era de saudação, sei lá. Parou. Eu ouvi aniversário? Eu ouvi festa! De 10 anos? E sim, vai ter festa de 10 anos do Mansão Wayne agora no sábado, dia 8 de novembro. Se você é de São Paulo ou estará por aqui nesse sábado, dá uma chegadinha no Bar Front às 19 horas. O Front, com 3 Fs, fica na Rua Purpurina 199, Vila Madalena, São Paulo, capital. E olha, é uma festa de 10 anos, hein? Então vai ter muita coisa boa por lá, né não, Carlos? Cara, vai ter Artist Alley, uma feira de arte e quadrinhos espetacular, assim, com nomes como Larissa Palmieri, Samuel Sajo, Guilherme Pari, uma galera, assim, muita gente boa. Porra, bom demais. E ó, a gente ainda vai contar com cosplayers sensacionais, DJs incríveis, Flash Tattoo, board games
Olha, coisa pra caramba, hein? É, cara, é muita coisa. Além disso, vai ter um super mural colaborativo com uma arte central do Wagner Laude. E nossos amigos desenhistas vão todos caprichar nesse mural. Vai ser demais. E claro, a equipe do Mansão N e o principal, você. Cola lá na agenda. Então, 8 de novembro, às 19 horas, vem festejar com a gente. Bora lá que eu tô muito ansioso, cara. Eu tô ansioso. Vai ser sucesso. Vai. E o programa de hoje é um programa especial, um programa de comemoração, e para isso a gente decidiu fazer o nosso primeiro remake. A gente vai refazer o podcast número 1, que era o Guia de Leitura Nossa Bate-Cronologia Pessoal. E eu lembro que naquele programa eu pedi pro Roberto explicar o que é uma cronologia pessoal, então eu vou repetir isso. Roberto, por favor, o que é uma cronologia pessoal? Bom, cronologia pessoal é o que basicamente qualquer colecionador velhaco de quadrinho faz, porque com 80 anos, 60, se a gente vai falando de Marvel por aí, né? Você já tem muita coisa que é repetitiva, coisa que anula a outra. Então, quando a gente já passou muito tempo lendo quadrinho, a gente pega tudo que a gente leu e condensa de uma forma que, tipo, a história desse personagem é assim pra mim. Isso aqui vale, isso aqui não vale, e é o que deixa o nosso coração quentinho. Então, é basicamente o que funciona pro seu coração. É a sua cronologia pessoal. Bonito. É a forma de tudo fazer sentido na nossa cabeça, né? Eu acho que agora que a gente tá mais velho, provavelmente todo mundo aqui deu uma desencanada maior. Eu, pelo menos, tenho um apego muito menor à cronologia do que eu tinha. Continuo gostando muito, mas naquela época segui uma lógica bem diferente do que eu segui no programa de hoje. Mas eu acho que a gente pode escolher um de vocês pra começar. Vamos seguir a ordem da apresentação. Dá pra explicar pro ouvinte. Cada um vai fazer uma lista de 5 histórias do Batman que indicariam pra alguém ler, assim, pra entender a visão que ele tem do Batman, a cronologia, a visão que ele tem do personagem, o que for, um guia de 5 histórias. E para isso, Leonardo Vicente, o Bud, fale a sua primeira história e um pouco da lógica que você seguiu para montar a sua lista. Eu segui uma lógica de momentos que definem o Batman pra mim, vários elementos dele, tipo motivação, a identidade dele, o elenco de apoio, tudo. Então, claro, tem que começar com Batman no Zero. Não, brincando, não me bato. Já ia expulsar. O Bud quase que não participa, Tchau. assim como ele não participou do primeiro, não ia participar do remake depois dessa. E eu gosto que, só reiterando o que eu falei de memorável e Carlos não combinar, que ele vou fazer na hora da apresentação, aí ele começou com o Bud, que não foi o primeiro, que o primeiro foi o Branca na apresentação. Aí foi o Bud, mas tudo É bem. tudo com B, é tudo com B. Porra. Eu acho bonito porque a gente celebra a tradição do EJ esquecer que eu tô no podcast. É verdade. É verdade. Não, eu esqueci a ordem de apresentação mesmo. Mas vamos lá. Já errei, agora vamos na ordem que eu errei. Vamos lá, Ah, Bud. vamos errado. Vamos errado mesmo. Vamos errado. Então, A gente erra, mas a gente erra junto. É isso aí. É isso que o povo quer. Só isso que eu falo. a gente segue o erro do Carlos. Mas eu comecei com uma minissérie que eu acho que o problema do Batman é que, principalmente a origem dele, é muito simples. Então, não tem segredo. Mataram os pais do Ricasso, o Ricasso ficou anos treinando e começou a bater em pobre. Pronto. Mas os detalhezinhos, o que aconteceu, quem ajudou ele, onde ele treinou, tem 200 histórias com isso. Então, pra começar, eu pensei na primeira história, e talvez até hoje a única história que une várias dessas versões, que é a pouco lembrada Untold Legend of the Batman, que saiu em 1980, aqui no Brasil saiu primeiro como A Legenda do Batman, nome horroroso pelo A Ebal. legenda é muito bom, né, cara? A Legenda. legenda do parabéns pra quem pensou nisso. Saiu em né? 81 e ficou décadas sem ser republicada, até que a Panini publicou em Lendas do Cavaleiro das Trevas do Jim Aparo, número 9, em 2018. Que já faz um tempo também, já tá na hora de novo. Já faz um tempo. E é uma história bem legal, porque ela pega uma geral de todas as origens que já tinham sido contadas até então e acrescenta mais coisas. É escrita pelo Len Wein, que na época escrevia as mensagens do Batman, né? E a arte é do Jim Aparo, não pode ser outra pessoa pra contar a história do Batman. E tem na primeira edição uma parte desenhada pelo John Byrne. Foi a primeira vez que o Byrne desenhou o Batman, inclusive. Talvez tenha sido até o primeiro trabalho dele na DC, se não me engano. É uma origem que pega todos esses detalhezinhos e faz uma cronologia
dia, que na época, né, o Carlos falou que hoje em dia ele não liga e tal. A DC nessa época também não ligava, né? A gente muda da Terra 2 pra Terra 1 sem ninguém perceber e tal. E esse foi um dos casos raros onde tentaram, mesmo antes da crise, dar uma organizada. Então a história parte de uma série de ameaças que o Batman recebe de alguém que sabe a identidade secreta, sabe quem ele é. Então vai juntando vários detalhezinhos, alguns hoje em dia nem fazem muito sentido, foram esquecidos, outros foram até mais explorados depois. Pra começar, começa já a ameaça aparecendo o uniforme de Batman do Thomas Wayne, né? Aquele uniforme que depois o Dr. Hurt vai usar. E a partir daí o Batman vai analisando a origem dele, a gente vê nessa cronologia o assassino é o Joe Chill, ele chega no Joe Chill é morto pelos outros criminosos, ficam puto, ele fala, quer dizer que é por causa sua que o Batman existe? Aí metem bala nele. Aí depois tem ele descobrindo que foi o mafioso Lil Moxon que mandou, porque ele já tinha treta com o Thomas. Tem um elemento que esse foi esquecido totalmente, que o Bruce tinha um tio que fica com ele. Um tio do Batman. Caraca. Era o tio filho da puta rico, que nunca tava em casa, então quem criou o Bruce foi a governanta, que na verdade era a mãe do Joe Chill. Meu Deus do céu. Eita, nós! O tio era a mãe do Joe Chill. Meu Deus! É o pai do Chandra. E aí tem a Leslie Tompkins ajudando o Bruce logo depois da morte dos pais. Tem o Bruce sendo o Robin primeiro, criança. Isso que eu ia perguntar. Esse é um elemento que pouca gente gosta, mas por outro lado, explica por que ele faz toda criança ser Robin, né? Ele criou essa tradição na cabeça dele, foda-se, né? É muito maluco. E é uma minissérie, né? Isso que eu falei, praticamente tudo tá na primeira edição, o Bruce começa o treinamento e tal, e são 3 edições, e conforme vai avançando, eles vão pondo detalhes. Tem a origem do Dick Grayson como Robin, do Alfred, da Batgirl, do Coringa, do Duas Caras, mostra o começo da amizade com o Gordon, com o Lucius Fox, mostra até o cara que constrói os Batmóvel pra ele, era um cara que ele salvou anos antes e era bom em construir carro de corrida, e o cara faz pra ele os Batmóvel como forma de pagar dívida pra ele. E tem até um elemento que nessa época era meio inédito, né? Hoje em dia é uma coisa muito padrão, que é a briga da identidade de Bruce versus Batman, porque no fim das contas o Bruce tá meio louco nessa história, porque quem tá armando contra ele é o Bruce Wayne ressentido do Batman. Ele tá tipo com dupla personalidade e todo mundo encara com uma naturalidade da porra isso na história, até boa. Eu acho que essa história é aquela que você vê que o roteirista estudou a história do personagem e resolveu colocar na ordem, né? Que hoje em dia é mais comum, né? Sim, e eu acho que foi a única vez que fizeram isso com o Batman, porque de resto a gente tem histórias melhores, até, essa daqui é bem bobinha, bem fruto da época que ela foi escrita, mas que só pegam um elemento específico, né? Desenvolvem aquele elemento muito bem, tipo a briga do Bruce com o Batman, tem Ano 1, tem Longo Dia das Oito, tem um monte de história que pega alguns desses elementos e desenvolve melhor, mas aqui eu acho que é a única que dá uma geral. Eu acho que na época, pra quem mal conhecia o Batman, era quase um guia, sabe? Só essa história, não precisava de mais nada nessa época. Eu acho até que pra quem lia muito Batman, de repente encontrar uma história que pegava tudo que ele deu a vida toda e organizava, assim, devia ser legal também. Sim. Tipo o que o Mark Waid tá fazendo agora com a nova história da DC. Vou dizer que essa tá melhor do que o trabalho que o Waid fez agora. Enfim, aí é outro papo. Porra, muito bom, cara. O Bud começou com um clássico aqui. E agora, pra ser justo, já que eu puxei primeiro o Bud, e na verdade era pra ser o Branca, Thiago Brancatelli, o seu primeiro... Achei que você ia falar Roberto II. Eu pensei que ia puxar o André só pela putaria aí. Não Só pela putaria. Quem é que falta aqui? É o Roberto e o André, né? Só ele. Inclusive, fugir do clichê do Roberto II ser sempre o segundo. Vamos lá, Thiago Brancatelli, os seus critérios e a sua primeira história. Eu sei que é cronologia, mas como o primeiro programa também foi na moda caralho, e como Sim. primeira história de Batman é Batman 1, acho que pra todo mundo aqui, eu resolvi não colocar. Eu já vou começar com um que é pra garantir, que deve estar na lista dos 5, mas é um que eu incluo por influência direta desses 10 anos de podcast, porque eu realmente não lembrava como era boa essa HQ, que é Batman Messias. Boa. Tá na minha. Imaginei que estaria mais, achei, deixa eu jogar logo. Cara, é engraçado, eu acho que no programa que a gente fala, eu até falo que ela é fora da cronologia, mas ela é fora da cronologia também podendo estar dentro da cronologia, né? Ela é fora por não ter nenhuma amarra cronológica
mas ela tá na minha cronologia, é isso que importa. E, porra, eu tô fazendo na moda caralho aqui, mas é uma ótima primeira história pra quem nunca leu Batman, exatamente por não ter amarras cronológicas. A gente sempre fala, o que você recomendaria pra alguém que nunca leu? Porra, Batman Messias seria a primeira HQ do Batman que viria na minha cabeça. Cara, é um jeito bem louco de introduzir o Batman pra galera, né? Tipo, um Batman bem sombrio, mas ao mesmo tempo tem o Robin, tem o Jason Todd, tem alguns elementos, né? É aquilo, é uma das melhores histórias do Batman, sem dúvida é a melhor história do Jason, já mostra a dinâmica dos dois, não tem que saber nada antes dela pra conseguir entender ela, não tem que ler nada depois dela pra ver qualquer tipo de consequência ou repercussão. É aquela história fechadinha que você lê, você entende, acho que te dá mais vontade ainda de conhecer aquele universo. Eu gosto muito também, cara. Eu acho que Batman Messias, de todos esses anos aí realmente de podcast, foi o que mais me surpreendeu e o que mais me marcou desse tempo todo. Então, por isso que eu coloquei na minha lista também. Apesar que eu segui um outro critério que depois eu comento quando for na minha vez. Sim. Mas eu acho que a história, eu não sei se eu falaria pra alguém ler ela como sendo a primeira. Não que isso importasse, mas ela seria um ótimo começo, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu acho que eu não diria pra um leitor muito novo de idade começar por ela, porque é isso, a gente reconheceu ela já com 30 e tantos anos, porque acho que talvez precisa de uma maturidade pra gostar dela, pelos temas que ela apresenta, mas pra alguém nessa faixa que quer começar, eu colocaria como primeira história. Tá aí, ó. Nunca imaginaria o Messias, mas realmente é uma puta história. Então agora vamos para Roberto II com a sua primeira história e seu critério. Cara, eu anotei a minha lista do primeiro programa, né? Sim. Eu não reescutei o programa porque a vida do CLT é curta, né? Mas eu botei em primeiro na lista original o Para o Homem que Tem Tudo, e olhando a minha lista anterior, só falar aqui rapidamente, que foi o Para o Homem que Tem Tudo, A Fase do Neil Adams, Ano 1, Gotham City contra o Crime e Bruce Wayne Assassino Fugitivo. Foi tipo, histórias legais do Batman e mais gerais. Foi isso que eu quis colocar aqui. Você ia colocar até uma extra lá, uma webcomic também bacana. Sim, eu coloquei aquela, o Pacto, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente o nome. The Deal. Isso. Aquela do Coringa. É bem boa essa história. Ela mesma. É boa. Só que o meu critério pra agora 10 anos depois foi, de fato, o que eu considero o Batman que eu gosto como personagem. Boa. Então, tipo, são, novamente, a gente falando aqui, né, 80 anos de cronologia, milhares de artistas passando pelo personagem, dando a sua interpretação, algumas que eu discordo muito. Inclusive, cogitei colocar um clássico e eu percebi que não casava com a minha ideia do personagem, não entrou na lista. Mas como o próprio Bugger falou, eu acho que nenhum personagem tem uma história de origem tão definitiva e unânime quanto o Batman Ano 1. E recentemente a gente fez um clube de leitura pelos apoiadores do Fala Animal. É impressionante como eu já li essa história milhares de vezes e toda vez que eu releio, eu relembro o quanto ela é boa. Ela é muito, muito, muito boa, cara. Assim, é a história de origem definitiva, provavelmente, porque ela é muito redondinha. Pode-se argumentar que ela tenha muito de cinema dos anos 70, 80, mas eu acho que é uma narrativa que se sustenta até hoje e que isso também vai entrar um pouco no que eu vou falar aqui, que é o Batman é o personagem, eu não vou nem colocar 1, 2, ele é o personagem dos quadrinhos que tem um universo ao seu redor mais bem desenvolvido. De parceiros, de inimigos, de amigos, de outros heróis, eu acho que o Batman é dos personagens que tem isso mais bem estabelecido e muito por conta de ter essa origem muito sólida. É a mesma coisa, mas aqui você não faz sua origem do Batman. Você tem o Bruce Wayne descobrindo como ser herói, você tem o Gordon, que é uma parte muito importante da mitologia do Batman, você tem a Mulher Gato iniciando e principalmente você tem Gotham. Gotham é o personagem principal, talvez, de Batman 1, esse background que vai formar o personagem Batman como a gente conhece e os arredores, como o Gordon, a polícia, a corrupção, os bandidos, sabe? Então eu acho que não tem como fazer uma lista dessa, óbvio, da maneira como eu enxergo o personagem, sem colocar Batman 1. Cara, Batman 1 é a minha primeira também, então assim, eu não poderia concordar mais. E a minha também. É a única que eu repeti da minha lista original, eu tinha colocado Batman 1 em primeiro também, e cara, é o que você falou, é uma história que assim, se consolidou como a origem definitiva do Batman, por mais que tentaram no 952 ir para outro caminho, tudo, acaba voltando. Ano 1 virou uma constante em qualquer versão do Batman, não tem jeito. Qualquer versão, no mínimo uma história que adapta de alguma forma elementos de Ano 1, vai ter. Qualquer universo, qualquer versão. Ano 1 é muito incrível como tudo, assim, do Batman, né? O Frank Miller inspiradaço ali, cara. É impressionante, assim. Toda a temática, todo ali o confronto dele com a polícia de Gotham,
toda aquela coisa, a trama que tem com o Gordon, né? Que ali define muito do que o Gordon é, depois do que a gente tem. Batman no 1 não é só o personagem, mas acho que tudo que tem ao redor é muito afetado por Batman no 1. O que o Roberto falou de ser, talvez nenhum personagem tenha uma história tão definitiva quanto no 1 é porque não é muito atemporal, né? Se você vai fazer a Marvel, por exemplo, a Marvel tem muitos personagens que surgem de experimentos científicos. Experimentos científicos são coisas que ficam datadas, de certo modo. Você tem que adaptar uma coisa radioativa aqui, uma bomba gama ali, um período histórico ali. Batman tem uma origem que é muito simples e ano 1 ela adapta essa origem pra um momento que pode ser qualquer momento. E além de ser uma história de origem, é a história que define a relação do Batman com o Gordon e a história que define a personalidade do Gordon. E muito mais do que hoje, aquele período anos 80, 90 e começo dos 2000, o relacionamento Batman-Gordon era tão importante quanto o Batman-Robin, quanto o Batman e qualquer outra pessoa, talvez até mais, por ele ser o único amigo real, né? Não tava na folha de pagamento do Batman, não era um filho adotivo do Batman, ele era um amigo real do Batman. Então uma história que, além de contar a origem do personagem, a origem definitiva do personagem, ainda define essa principal relação desse personagem pra fora das relações familiares dele, não tem dúvida que é uma das histórias mais importantes do Batman, talvez a história mais importante do Batman. Eu concordo. É isso. E fora que Dave Mazzucchelli mandando para cacete na arte, né? Que é ridículo. Nossa, demais, demais. Até hoje, quando alguém quer fazer uma história Batman um pouquinho mais pé no chão, mais clássica, emula Dave Mazzucchelli no 1. Assim, é sempre. Quase todo mês tem alguma revista que em algum momento remete a Batman no 1, atrás do Mazzucchelli, em algum momento. É bem impressionante. E até hoje, quando alguém fala Mazzucchelli, eu penso em Mattuccelli. Mazzucchelli! Mattuccelli! Mas quem imita o Mazzucchelli muito bem é o Jorge Fornés, que de vez em quando desenha o Batman. Sim. É o Ele melhor voa muito imitador. bem, cara. Sim, Nossa, sim. ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo e imita bem. Mas tem muita gente. O Lee Wicks às vezes remete a ele também. Todos os traços do Gotham Central tem algo ali de ano 1. O Fornés coloca uma textura que parece a do Mazzucchelli em ano 1. Sim. Sim. Coloca, né? De papel daquela época, das cores daquela época. É bem foda. André, o Batman não foi seu primeiro também na lista, então? Na lista foi o meu primeiro. É o primeiro que eu indico, assim, porque eu fiz de um jeito, né, que é ranking de importância, né? Tá, O Batman no 1 é o primeiro, pra mim, de todos, é o mais importante. certo. Eu inventei fazer que nem eu fiz da outra vez, 10 anos atrás, que eu fiz do quinto ao primeiro, agora eu falei, né, apesar de já ter sido falado, né, Batman no 1, mas é o meu primeiro aqui, a primeira recomendação de tudo que eu tenho, que eu acho que é cronologicamente falando, é Batman no 1. Mas assim, eu fui pensando em histórias que não necessariamente elas fazem parte da cronologia, mas que pra mim elas têm um sentido cronológico, sabe? Tipo, tem começo, meio e fim, entre muitas aspas, assim. Tipo, dentro dela mesma ou você diz elas conversam entre si como uma coisa... Não, assim, algumas coisas podem até se conversar por acaso, Certo. não proposital, tá ligado? Mas eu fui fazendo de uma forma que, pra mim, essas histórias são importantes pra mim e são importantes na minha cronologia, Sua visão. na minha visão do que é o personagem. Então, Boa. eu só coloquei meio que elas em uma ordem que eu acho que faria sentido. Uma ordem que você indicaria pra ler ou uma ordem de importância? De importância, só que, como eu falei, é de cima pra baixo. Tá, de 1 a 5 mesmo. Só que vai cronologicamente também. É meio Tá que bom. isso. Beleza. Acho que a gente vai entender quando você for falando o resto. Enfim, vocês vão ver. A lista é boa e é isso que importa. Boa, Mas é isso, é Batman no 1, e aí eu acho que eu vou roubar no jogo. manda. Porque como já foi falado aqui Batman no 1, né, pra minha vez ela não ficar mais curtinha, eu vou Isso que eu ia falar perguntar. outros no caminho. Então agora eu vou falar o que seria o meu segundo, que é Batman Ego. Batman Ego, boa. Sim. Aí você roubou o meu. Então, Batman Ego foi trazido pelo Branca no podcast número 1, quando ninguém É verdade. falava de Batman Ego. Eu nem lembrava de Batman Ego, já tinha lido, mas era uma história que estava ali na coleção e não tinha lido mais. E de lá pra cá, Batman Ego virou uma das histórias mais famosas do Batman, né? Ainda mais depois que o Matt Reeves falou que era Sim. uma das inspirações, né? Ainda mais depois que o Branca citou no nosso primeiro podcast. Principalmente Não, isso. o pior é que não fui nem o que citei, né? Tava na minha lista no primeiro, mas daí eu caí na gravação e mandei mensagem pro EJ pra falar que, olha, fala que na minha lista tá Batman Ego. Daí no finalzinho o EJ fala, e o Branca falou que tem uma tal de Batman Ego na lista dele. Ah, que otário, Olha ele aí. caiu. E daí segue o papo.
Mas ó, foi citado isso que importa. Branca foi pioneiro em ego, Batman Ego na internet brasileira e talvez no mundo. Visionário. Alguns chamariam de visionário. Batman Ego do visionário Thiago Brancatelli. Muito bom. Branca foi a primeira pessoa a ter ego aqui. Em que posição que você colocou essa, Branca? Eu fiz meio que a moda caralho, não fiz muito posição. Agora olhando eu vi que tá numa ordem cronológica, mas daí estaria na minha quarta posição. Beleza, quando a gente chegar lá de novo a gente vai lembrar. Mas diz aí sobre ego, André. Cara, Batman Ego, eu acho que é uma história pra você entender o que é o Batman de fato, assim. Eu acho que ela é essencial por isso e o confronto que tem ali, que nem o Bud falou ali na vez dele, né, do Bruce Wayne com, né, o Batman, né, só que ali, tipo, aquela figura que tem ali, que meio parece um demônio, né, numa forma de morcego meio louca, assim, e é muito, muito interessante porque a gente vai vendo todo esse confronto durante ali, a história, ela é essa parte, e você entender tudo que o personagem significa, os conflitos que ele tem, o quanto que ele é tentado por esses conflitos e ele, tipo, se encontrando ali, eu acho que é muito interessante, assim, não é à toa o nome até do gibi, né? Não, é muito foda. A gente fez um podcast inteiro falando sobre o Batman Ego. Inteiro. Não tá no Spotify, infelizmente, foi derrubado por direitos autorais, mas tá no site, tá no YouTube. Tá no YouTube. Acho que tá. Mas tá no mansãoN.com.br, vai lá procurar, que é um programa muito bom, cara. Eu tenho muito orgulho e teve muito ouvinte já que veio falar que é o programa favorito deles. Então, Batman Ego. Bom demais, Batman Ego. Mas e aí, Carlos, como é que tá a sua lista? O que você pensou pra ela e quantos da sua já foram? Porque aqui na minha já foi um monte. Cara, da minha foi um só, do que vocês falaram até agora, que foi o Batman 1, que eu coloquei como primeiro. E é engraçado, porque eu fiz um pouco que nem o Roberto. Eu revisitei a minha ordem original, porque eu lembro que na época eu queria fazer, assim, uma cronologia mesmo. Assim, tipo, ó, você vai ler isso e vai entender os fatos importantes da história do Batman em ordem, e é isso aí. Dessa vez eu fui diferente. Dessa vez eu fiz uma lista com ordem também, mas pra entender a minha visão do personagem, sem tanto ficar me apegando a minúcias de cronologia, assim. Mas Batman no 1, que nem vocês já falaram, é a história que apresenta o personagem. Então, deixei ela como primeiro. Mas, já que vocês já falaram, eu vou pra minha segunda história, que essa eu não citei antes, e eu acho que é o mais diferentona, talvez, que eu coloquei aqui, que é Detective Comics número 38, de 1940, que é a primeira aparição do Dick Grayson. A origem do Dick Grayson lá na primeirona mesmo. A origem original. A origem original, que era acreditada ao Bob Kane e tudo mais, né? Que hoje a gente sabe que não é, mas provavelmente o roteirista, pelo menos na internet, eu achei que tá acreditado como roteirista o Bill Finger, óbvio. Como desenho tá o Bob Kane e Jerry Robinson, né? A gente já sabe que provavelmente o Jerry Robinson fez mais que o Bob Kane, se é que o Bob Kane fez algo. Mas eu acho que é uma história muito boa pra você apresentar o Batman. Assim, você já leu o Batman no 1, beleza, você já tem o Batman definitivo, por assim dizer, o Batman da forma que ele acabou sendo lapidado na sua versão definitiva. Agora pega uma história lá do começo, quando o Batman, eu acho que ele ficou mais consolidado, assim, na sua raiz, de que ele não era mais só aquele personagem pulp, meio genérico que ele foi nas primeiras histórias, e ele ainda não tinha caído na bobeira, que ele vira muito pouco depois disso, de ser uma história bem mais fantasiosa e tal. Então a primeira história do Dick eu acho muito legal, porque é exatamente a tragédia da origem do Dick, mas o Batman trazendo uma criança ao lado pra pegar como pupilo e levando e tentando direcionar a raiva dele, indo atrás do criminoso que fez aquilo com os pais dele. É um jeito de você conhecer um outro lado do Batman com uma história bacana, assim. Inclusive das histórias da Era de Ouro e Era de Prata, eu acho essa das que mais se sustentam até hoje, a primeira aparição do Dick Grayson. E a minha lista, eu tentei fazer uma coisa que mostrasse os aspectos que eu acho importantes do Batman, assim. Se você tem esses aspectos, você consegue ler qualquer história tendo uma noção de qual que é a abordagem. Então, Batman no 1 começa mais pé no chão, mais aquela coisa dos anos 80 que se consolidou, e aqui é mais essa coisa Era de Ouro, que é um aspecto muito importante do Batman, que na época que a gente começou a gravar, lá no primeiro, era um pouco esquecida, tinha tido o Grant Morrison recentemente, que tinha resgatado bem, e hoje eu acho que é uma parada muito mais lembrada e muito mais reverenciada até do que era naquele momento. Eu acho que é uma grande mudança que teve. Hoje em dia você vê muito fã de Batman falando sobre como gosta das luvas roxas que o Batman usava no começo, essas coisas que foram resgatadas que eu acho muito legais. Eu acho que Detective Comics 38 é uma boa escolha para você
revisitar essa época, assim, numa história curta e bacana. Para além da qualidade da história, que é realmente uma história muito legal e concordo que ela se sustenta até hoje como uma história redondinha, tem a sacada de criar o Robin é muito boa, né? A sacada de criar um sidekick com quase a mesma importância do personagem principal. Naquela época, eles passaram a dividir a importância do título e servir como uma forma de verbalizar a história pro leitor, ou até pro leitor jovem se identificar colocando uma criança com personagem. Tudo é muito bem pensadinho ali pra criar o Robin, e não é à toa que influenciou todos os sidekicks e todos os personagens jovens que vieram depois. Tem muita gente que coloca ele como, assim, depois do Batman e do Superman, talvez o personagem mais importante do mundo dos super-heróis, assim, o Robin. Coitado do Wing, que foi o primeiro parceiro, ninguém lembra. Ninguém lembra do Wing. Ele era dos 7 Soldados da Vitória e ele era o 8º membro. Era o 8º e ainda morreu. Então, assim, ninguém liga pro Wing. Ele era o 8º membro dos 7 Soldados da Vitória, ninguém liga. Por isso que eu falei, tipo, criar um personagem que vai dividir a atenção com aquele que era o protagonista, e é realmente 60% a 40% a divisão durante essa época entre Batman e Robin nas histórias. Não, tanto que é muito comum você falar do Batman, alguém falar, Batman e Robin, a dupla dinâmica, tipo, já é das primeiras coisas que o pula, Robin e Batman, onde era que foi publicado assim? Na Espanha tem o Robin e El Murciélago, era o nome da revista. E agora tem, né, umas minisséries com esse nome, mas... Demorou uns 70 anos pra fazerem também no... É do Lemire, né? Acho que é. A série de 66 não teria nenhuma graça se não fosse Batman e Robin. Exato. Com certeza. É verdade. A dupla dinâmica. Em muitos países ela saiu como Batman e Robin mesmo. Não, seu guarda, seu pai e sua mãe vestido para o baile dos enxutos. Olha que momento pop a gente teria perdido. Olha. Nossa. Agora vamos pra segunda rodada com Leonardo Vicente e o Bud, com sua segunda história. A minha segunda era Batman 1, mas todo mundo já falou de Batman 1, então pau no cu. Eu já vou colocar aqui na segunda na listinha pra ficar depois pra galera comprar no nosso link comissionado. Já substituí por uma que vai aparecer mais pra frente, então eu vou adiantar a terceira, que é Um Lugar Solitário para Morrer, também conhecida como Batman no 3. Boa. Olha aí. Que ninguém lembra. Ela já foi chamada de Robin no 1, Batman no 3, Um Lugar Solitário para Morrer. Teve 15 nomes essa história. Que é uma história lá de 89, que é quando introduzem o Tim Drake, né? O Jason Todd tinha morrido há pouco tempo. E aí o Marv Wolfman, o Jorge Pérez e o Jim Aparo, puta equipe, introduzem o Tim Drake pra ser o novo Robin. Eu acho importante essa história, além de ser uma puta história boa e eu adorar o Tim Drake, é o fato de como ela mostra que o Batman precisa do Robin. Pra mim é a história que define isso, né? A gente vê um Batman violento, que não ouve nem o Alfred, é um Batman workaholic, né? Ele tá a caminho da queda do morcego aqui já, sem muito esforço, porque só tá fazendo merda, porque ele tá revoltadíssimo e não tem um moleque pra balancear. É tipo você assistir Doctor Who, que toda hora ele tem um companheiro novo, porque precisa disso. O Batman precisa de um Robin, e essa história eu acho que até hoje é a que melhor deixa isso claro. E é o Tim Drake, não tem como não gostar do Tim Drake, quem não gosta é o Dandidio. Não gosta mesmo. Não, eu tô vendo que essa história saiu até na Eagle Moss, nem tinha visto que eles lançaram, bem legal. Sim, a última vez que saiu foi na saga do Batman 11, em 2022, foi numa edição só. Sim. Saiu várias vezes E já. na Republicação de Morte em Família da Panini eles colocam também, né? Colocam juntos, eu tenho essa. Eu tinha um encadernadinho que pegava essa história e o comecinho do Tim Drake também. Aquele O Melhor do Batman, número 2. É, isso. Ah, eu tive também. Eu acho bizarro que uma história com um nome tão bonito quanto Um Lugar Solitário pra Morrer e a galera chama de Batman no 3. Mas Batman no 3 meio que aborda mais coisa, né, além disso. Em paralelo, conta a origem do Dick, né, também. Né? Exato. Sim. Aí aqui saiu nos Titãs, O Lugar Solitário para Morrer, e no Batman saiu o ano 3. Eles separaram no Brasil, abril. Quando E era muito estranho, né, porque era em formatinho nos Titãs e formato americano no Batman. Exato. Era muito esquisito. Porra, mas muito bom. Uma coisa que eu gosto muito nessa história é que o Tim é uma criança que realmente age como criança. Sim. Ele amadurece muito mais pra frente, mas nesse momento ele realmente age de acordo com a idade dele. E todo mundo reclama, né, do Tim descobrir a identidade dele só observando. A única diferença do Tim pros outros é que o Tim tem olho, né, caralho. Qualquer um, né, ia conseguir deduzir um pouco, principalmente por causa dos Robins, né? Sempre que sai alguém da mansão Wayne e entra outra, muda de Robin, que coincidência. Mas o que eu acho mais impressionante é que ele tava bebê de colo assistindo lá o Dick Grayson com os Grayson voadores. Sim, e cada vez a idade foi ficando mais próxima, né?
Então, e ele lembra, ele vê o Robin e ele fala assim, olha, esse duplo twist carpado aí, eu vi no circo quando era um bebê de colo. Memória fotográfica. Me lembro bem. Memória fotográfica. Mas se for pegar o realismo cronológico, o Dick tinha o quê? Uns 9 pra 10 anos naquele momento. Sim, por aí. O Tim tinha, acho que 2 anos, 3 anos, não era? Por aí. Uns 3 anos. Dá pra entender que é um período que tinha que ser esse período de tempo pra ter um Jason ali no meio. Sim. E pra mostrar que o Tim é uma terceira geração. Então eu acho que é uma diferença de idade que faz sentido. É aceitável, né? Sim, e eu acho que é uma das histórias que mais coloca peso no fato do Jason Todd ter morrido também. Sim. O Tim fala muito disso, eles falam muito disso. Bom, o selling da história é o Batman ter perdido o Robin, né? Exato. É o Batman full descontrolado por causa disso. E eles dão peso pro legado, né? Porque o Jason não tinha tanto essa coisa de, que honra ser um Robin. Não, pré-crise até tinha, mas no pós-crise não. O Tim meio que fortalece isso, né? Tipo, vou ser o terceiro, será que estarei no nível deles, tá? Eu acho bem legal. É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Realmente, pós-crise, o Robin é o Tim, né? Porque o Dick já começa como asa, o Jason morre logo depois. Mas é mesmo. O Jason aparece roubando o pneu e morrendo. E sempre foi um merda também, né? O Robin merdeiro. Muito bom, porra. Um lugar solitário pra morrer. Não tinha pensado nessa, mas faz muito sentido. Você entende um aspecto do Batman que é muito importante. Muito bom. Thiago Brancatelli, o seu segundo. Na minha primeira lista eu tinha colocado uma história chamada Faca Molhada, que é uma história focada no Zaz e se passa durante a queda do morcego, que é uma história que eu continuo amando, mas eu vou trapacear um pouco, bem pouco, na verdade, mas faz sentido. E vou substituir Faca Molhada por todo o período dos anos 90, como se fosse uma só história, porque é isso, pra mim, Queda, Filho Pródigo, Contágio, Legado, Terremoto e Terra de Ninguém são uma só história. Obrigado por tirar minha lista inteira, praticamente. Não, na lista vai estar como coleção a saga do Batman. É isso. Porra, Inclusive, assinem a primeira temporada, que está disponível no site da Panini. Exato, vai ter o nosso link comissionado pra você assinar. Eu não vou roubar nada, porque eu não vou falar especificamente de cada história, porque pra mim é o período como um todo. Pra mim é difícil você parar no meio, porque você quer saber o que acontece depois, e uma coisa resulta na outra, uma coisa intercala na outra. É realmente uma grande história de um jeito que eu pelo menos não lembro de ver nos quadrinhos. A Marvel tentou fazer isso nos anos 2000, mas ainda foi uma coisa muito mais abrangente do que só o universo do Batman, sabe? Só o universo de um personagem durando 10 anos, tal qual esse podcast. Olha aí, hein? Esse período eu acho muito legal porque é o período que realmente estabelece o Batman, a Bat-Família e Gotham City como os protagonistas. Tudo divide um protagonismo. Aquilo que o Roberto falou de ano 1, que estabelece Gotham City como a Gotham City. Gotham City é um protagonista das histórias do Batman, e aqui toda a linha narrativa acontece pelo que acontece na cidade. Então começa com Queda, começa Filho Pródigo, daí vem Contágio, que é uma coisa da cidade, daí vem Terremoto, daí vem Terra de Ninguém. Tudo é muito focado na cidade de Gotham City, faz ela ser um personagem concreto das histórias do Batman. Tudo envolve a Bat-Família, sendo tanto os Robins, o Asa, a Oráculo, a Batgirl, o Gordon, a polícia. Sei lá, eu não consigo pensar num outro épico tão longo, tão grande, tão real nos quadrinhos quanto essa época dos anos 90 pro Batman. Não vou falar esporadicamente de histórias, vou deixar isso pro André então, mas o período em si, pra mim, se alguém gosta de Batman e fala, puta, quero mais coisa de Batman pra ler, cara, pega os anos 90 e lê. Aproveita que agora tá sendo republicado pela Panini, aproveita que saiu bastante já por outras editoras, pega e lê, porque é muito difícil você ler tudo isso como uma coisa só e se decepcionar. Sim. Eu vou te falar que outro dia eu tava falando com uma amiga que tava querendo começar a ler Batman e tudo, e eu falei assim, se você quer realmente aprofundar no que é o Batman, eu acho que você pega ali, desde a morte do Jason Todd até a final de Terra de Ninguém. Aquilo pra mim é o ouro da mensal do Batman, das mensais do universo do Batman, assim, que eu acho que é meio que o período que você tá falando, né? É a fase do Dennis O'Neil como editor, né? Uhum. Bom demais. Bem abrangente, robô bonito, mas muito bom. Eu nem coloquei o Morte em Família, porque eu acho que esse período que eu falei é uma coisa que começa muito pontualmente em Queda, mas concordo com você que voltando mais, você cria ainda uma experiência ainda maior, melhor, mais épica. Agora acabamos o programa, porque o Branca falou todas. Acabou, já citamos tudo. Muito obrigado, galera. Acabou. Não, eu vou querer saber agora do Roberto II, o seu segundo gibi indicado ali agora. Eu vou te falar que eu sou favorável à escolha do Branca, porque eu também roubei algumas coisas aqui da minha lista. Vamos lá. Estamos aí pra isso. Já começando com esse segundo lugar, porque eu coloquei junto Robin e Batgirl ano 1,
que já foi publicado junto, encadernado, então conto como um. Boa. E eu achei legal porque tanto a segunda história do Bud e a segunda história do Carlos tem a ver com o Robin, e eu acho que o Robin, ele é parte primordial pra entender o que é o Batman, e eu coloco o Batgirl no 1 também, porque acaba que é meio que a mesma equipe criativa, né? A narrativa é muito parecida das duas histórias. Uma continuação. É, uma continuação e tal. E como eu falei lá quando eu citei o início da minha lista, isso pra mim é uma lista do que faz o Batman ser o personagem que eu entendo, né? Então, como eu falei que ele é um personagem que tem um universo bem consolidado, a Batfamília faz parte disso. Então, o Dick Grayson, a Bárbara Gordon, são parte muito importante do Batman, como eu entendo o personagem. E, assim, é uma história muito legal. As duas histórias são muito boas, a arte é incrível. Eu acho que, assim, no quesito do Robin, ele estabelece mais o Robin como um personagem de super-herói, né? O lance dele com duas caras, o treinamento, então você dá uma dinâmica pra ele similar à do Batman, que eu acho que o Robin tem isso, o Robin Dick Grayson tem muito isso, né? Que acaba sendo a figura principal do que é o Robin. Enquanto que da Batgirl, não, né? A Batgirl é uma admiradora. Ela não tá preparada pra esse mundo, não tem a tragédia na vida dela. Então, o próprio Batman tenta blindar ela disso. Então, eu acho que enquanto o Robin Anum, ele meio que dá um mergulho na profundidade do personagem e volta pra leveza do que é o traço e a narrativa, Batgirl fica no raso, no bom sentido do essa é uma história leve, e quando, digamos assim, figurativamente ela é puxada pro fundo, que acontece na trama, ela logo é resgatada pra superfície. Então, eu acho que, assim, são duas histórias muito parecidas, mas em questão narrativa, elas se complementam até pra você entender que, apesar de serem da Batfamília e serem importantes pro Batman, a Batgirl e o Robin, eles não são os mesmos personagens. Eles fazem parte da mesma família, mas cada um com a sua história, sua origem, e cada um complementando esse universo de maneira diferente. Eu gosto muito das duas histórias, tenho elas aqui na minha estante, e é uma história que, assim, eu recomendaria pra qualquer pessoa que quer começar a ler o universo do Batman, porque elas também são histórias muito simples de você entender. Acho que parte da graça delas tá nisso. Eu reli recentemente Batgirl no 1 pro podcast que a gente fez sobre a Bárbara Gordon, e meu Deus, que gibi bom, cara. Eu lembrava que era bom, mas eu reli e achei melhor ainda do que eu lembrava. É maravilhoso. Pô, bom demais. Robin, eu não preciso reler. Eu lembro de gostar muito também. É bem legal, são muito boas. Sim, é como eu falei, é diferente, e elas mas se legal. comunicam bem. Sim. Muito bom. Ó, a gente tá fazendo em homenagem ao primeiro mesmo, porque tem vários atropelos aí e tamo que vamos. É celebrar os 10 anos do primeiro programa, remake total. É isso mesmo. Eu, inclusive, tive uma mini queda no primeiro bloco pra espelhar a queda definitiva que eu tive no primeiro programa. É verdade. E aproveitar que você falou dos anos 90, que tem a queda do morcego, né? A mini queda do morcego. Exatamente. Exatamente. Olha aí. Muito bom. André, o seu terceiro, já que os primeiros e segundos você já falou. Então, isso que tá foda, né? Porque já foi meu primeiro, o segundo, o terceiro, na verdade, já foi falado que é Batman Messias. Olha aí. Fala mais um aí. Né? Aí eu falei, tá bom, eu vou substituir ele por Terra de Ninguém, né? E aí o Branca falou, toda a fase dos anos 90. Eu falei, mas não falei de Terra de Ninguém, pra eu falar agora. Mas vai substituir no terceiro lugar ou vai pro quarto esse aí? Não, eu tô falando. Esse daí, na sua anotação, deixa ele em terceiro, mas aqui, sei lá, Tá aqui bom. a gente vai falando. Vou colocar aqui, Terra de Ninguém. Acho que vale a pena a gente falar de Terra de Ninguém, porque é a conclusão de toda a história que eu falei dos anos 90 e é a parte mais épica daquilo, é a parte mais bom demais. explosiva É daquilo. do caralho. E é muito legal porque, assim, foi um período, tipo, ampliando, né? É que várias coisas foram acontecendo e várias dessas coisas foram acarretando em várias paradas ali nas histórias do Batman. Porque Terra de Ninguém só começa com um terremoto, tá ligado? E antes já teve um monte de coisa. E quando você vai por esse período, que, cara, foi um período longo, mais ou menos, assim, Sim. e você teve muita história, e muita história boa. A experiência de, eu acho que você ler Terra de Ninguém é muito fantástica por justamente você não ler somente as histórias do Batman, mas você acompanhar todo mundo que tá ao redor. Por exemplo, aquela história que a gente já falou diversas vezes aqui, que é do Pinguim, quando ele pedindo lá, vai Sim. passando por cada uma das pessoas pedindo lá, tipo, o que você vai fazer por mim, né? Cara, aquilo lá é muito bom. E diversos outros momentos, que eu nem tô chegando perto do final, do que acontece ali, nem tô falando também do Batman com o Gordon, né? Que ali tem muita coisa envolvida. E assim, Sim. Terra de Ninguém, eu acho que pra quem quer ler Batman, assim, tipo, não começar, eu acho que começar é um pouco demais, mas não que não dê. Mas pra quem quer entender muita coisa aí da dinâmica de como que funciona Gotham, o Batman, Terra de Ninguém, eu acho que é meio que um aprendizado de tudo
tudo que é o personagem, sabe? Você inclui aí o Terremoto também, né? Uma coisa só, tudo. Dá pra colocar como uma coisa só. É. Porque um é decorrência do outro, né? Então... Sim. Cara, eu acho maravilhoso. O Terremoto, eu já falei aqui muitas vezes, o Terremoto foi o que me prendeu pra ler as mensais mesmo. Eu tava começando a comprar Batman quando saiu, e quando começou o Terremoto, eu falei, não, peraí, não posso pular mais nada. E foi aí que eu comecei a ler e comprar por muitos anos todos os mensais. E a reta final de Terra de Ninguém, sem falar o que acontece aqui, a gente fez um programa inteiro sobre isso, pra mim é uma das coisas mais empolgantes que eu já li em mensal do Batman, assim, a reta final de Terra de Ninguém. Já faz mais de 25 anos, acho que pode dar spoiler. Spoiler, reconstroem a cidade. É nossa. tudo um plano do Lex Luthor. Pior que nesse caso era mesmo, né? Mas era mesmo. O que o André quis dizer também, eu vou colocar numa outra palavra, Terra de Ninguém, pra quem leu tudo que veio antes, é um final recompensador, é um final que você chega, você Sim. adorou tudo aquilo que veio, você acha que não tem como ser melhor do que aquilo, e daí vem Terra de Ninguém, que é 1 ano de histórias, você sente um final, você sente uma realização ali, e é recompensador pra quem acompanhou tudo aquilo. Sim. É isso aí mesmo. É bom demais, cara. Inclusive, deixar aqui os parabéns pros editores da Editora Abril da época, porque fizeram um recorte de tirar tudo que era um pouco piorzinho, eles tiraram, assim. Então, quando a gente vai ler inteiro, tem um monte de taim maluco, assim, que é legal também, mas que Como tem outro assim? tom. Não tinha o taim da Justiça Jovem. É. Não tem, E acaba todo o drama do Terra de Ninguém, para de fazer sentido quando você lê aquilo. Mas enfim, é legal também. É divertido você conhecer outros tons de outros personagens. E aquele subplot do pai do Tim Drake também, que Abril cortou inteiro. Ah, mas isso é ruim mesmo. Cara, o interessante de tudo, né? A gente falou aqui diversas histórias, né? E tudo mais que a gente tentando replicar, entre aspas, o que a gente fez no primeiro programa. E a gente vai falando só história que a gente já gravou praticamente, né? Tipo, Sim. tem uma ou outra que não, mas é tudo assim. A gente revisitou em diversos momentos já dos 10 anos. Em 10 anos, né? Pelo menos as 5 histórias que cada um gosta mais, a gente vai acabar citando quase todas em algum programa, né? Em 10 anos de podcast. Muito bom, cara. Porra, Terremoto e Terra de Ninguém. Sim, Terremoto e Bom Terra de demais. Ninguém. Se você não leu, leia. Vale muito a pena. Terremoto E de hoje ninguém. tem um monte de versão. A Panini provavelmente vai começar a republicar daqui a não muito tempo também na saga do Batman. Então, porra, vale Ah, demais. calma, ainda tá longe. Daqui a uns 4 anos, eles publicam. Acho que não tá tão longe assim, mas tá aí. Vai acabar saindo, espero. Vai sair. É isso aí. Mas fala aí, Carlos, antes de sair, o que você tem aí no seu segundo lugar aí da sua listinha? O meu segundo eu já falei antes, né? Que era o da origem do Ah, o Robin. segundo de agora. O segundo agora, que seria o terceiro que eu mandaria a pessoa ler, porque eu tô seguindo uma... Segundo pós-crise. Eu indiquei a no 1, indiquei essa do Robin, aí eu falei, bom, já colocou a origem, já colocou esse tom mais realista, já mostrou a origem do Robin, que é um personagem importante pra caralho, com um tom Era de Prata, agora vamos pra loucura do outro lado. Então eu coloquei Asilo Arkham, do Grant Morrison e Dave Mazzucchelli. Aí você roubou Boa. a minha. Dave Mazzucchelli? Do Mazzucchelli não, desculpa, do Dave McKean. Do Dave Cochran? Do Dave Franco? O Mazzucchelli, pô, meu amigo McKean, entrevistamos, inclusive tem lá no site, no Nora Suave, inclusive, está a entrevista que a gente fez com o Mazzucchelli. Com o Mazzucchelli não, caralho, com o Dave McKean. Nossa, Caralho. Caralho! queria entrevistar o Mazzucchelli ocasionalmente. Mas, porra, Asilo Arkham eu acho que é uma história que vai pra outro caminho. Eu lembro quando eu li pela primeira vez, assim, eu fiquei maluco com esse gibi, porque você vai ler gibi de super-herói e você não espera Asilo Arkham. É uma parada totalmente diferente, assim. Então, eu acho que ele, primeiro que te introduz a loucura que é a galeria de vilões do Batman, que é um dos motivos pelo quais eu escolhi, só que de um jeito que vai totalmente pro psicológico do personagem, pra um aspecto mais sombrio mesmo do Batman. Então, eu acho uma escolha muito boa, fora que a gente fez um podcast que foi legal pra caralho também aqui no Mansão Wayne, sobre Asilo Arkham. Sim, porra, bom demais. Um dos mais icônicos. Um dos mais icônicos. Cara, e tipo, é meio difícil você fugir de Asilo Arkham, né? Eu Não acho, tentei... os criminosos fogem com uma frequência. O Coringa foge bastante. É verdade, né? Ok, eu vou refazer então. Mas é difícil aqui porque é uma história que ela é muito icônica e muito relevante do Batman. Eu deixei ela como extra aqui, porque eu falei, vou deixar ela na manga aqui ou pra falar depois rapidinho, mas ela é uma história maravilhosa. Ela tá, tipo, entre as minhas favoritas do Batman. Não digo pra minha cronologia pessoal da forma como eu enxergo, mas assim, porra, é uma das melhores histórias que eu já li. É muito bom, ela é muito marcante, cara. Realmente, é difícil tirar ela. É realmente uma abordagem do Batman que acabou também sendo replicada depois em outros lugares, assim, mas nunca com o mesmo peso que no Sim. original. Asilo Arkham, assim, é uma obra muito única mesmo. Bom demais, bom demais.
apoio do Mansão Wayne? Não? Então acesse agora catarse.me/Mansão Wayne, escolhe o plano que cabe no seu bolso e ajude esse projeto a crescer. E olha só quem já apoia. Shoichi Mizuno Motoyama, Diego Aguiar, Reinaldo Guedes Ribeiro, Rafael Madeira, Luiz Charadia e Atila Júnior. Quer ter o seu nome em um podcast? Venha ser um mansãoneiro você também. Agora eu vou para a terceira rodada com o Leonardo Vicente, o Bud, trazendo a sua quarta história. Que agora, mais uma que eu tive que mexer, porque ia ser terra de ninguém. Mas aí eu pensei, melhores do mundo? A minissérie do David Gibbons e o Steve Hood? Não. A melhores do mundo atual, do Mark Waid, Dan Mora, e depois vai mudando os desenhistas. Eu acho que, além de ser divertida, ela é uma revista que pega uma faceta do Batman diferente de tudo que a gente tá falando. A gente tá quase tudo. A gente fala do Batman mais sombrio, mais violento, mais pé no chão. E Melhores do Mundo é uma puta loucura, uma homenagem à Era de Prata. Então a gente vê até reimaginações de conceitos da época. O Wade gosta muito de resgatar vilão bosta da época, tipo o Doutor Double X lá, o Homem Zebra, sabe? Ele é mestre do Zodíaco. Ele pega esses personagens lixo, dá um upgrade no Dick Grayson pra ele parecer um moleque mais moderno. E claro, sempre é bom ver a relação do Batman com o Superman como amigos. E aqui é o Batman, o Superman e o Robin como amigos, o pessoal em volta, sabe? O Gordon, Jimmy Olsen, a Batgirl, o Crypto, todo mundo ali. É muito bem escrita e um modo de enxergar a realidade do Batman de um jeito diferente. Eu acho que vai ser a história mais recente que alguém vai colocar na lista, né? Pelo jeito. Né? Provavelmente, até porque ainda tá saindo, né? Sim, mas muito bom. Que é aquela parada que ele brinca muito, né? Com os elementos clássicos do Batman, do jeito dele. Eu acho bem legal. Ele pega, você tem um arco com o Batman e o Mixplica, ou todo mundo bizarro. Esses elementos bobos que só bons roteiristas conseguem fazer funcionar, sabe? E ele chama os desenhistas que combinam muito, né? Com esse traço, com Sim. esse tipo de história. Muito bom. Eu acho que era o Dan Mora, né? Que foi o primeiro. Não sei se ele seguiu depois. O primeiro. O Dan Mora, ele sai quando ele vai pra liga com o Wade. Bom demais. E ainda assim, às vezes, ele desenha alguma história curta, em edição especial, sabe, comemorativa, capa. Ele fica uns 2 anos, pelo menos. Bom demais. Melhores do mundo do Mark Waid. Confesso que eu li só o comecinho, mas tem um tom que eu acho muito legal mesmo. Thiago Brancatelli, sua terceira rodada. Eu vou me manter na minha lista, mesmo já tendo sido dito, mas Asilo Arkham tá no meu terceiro lugar. Na cronologia, porque no ranking de histórias estaria em primeiro lugar, segue-se na minha história favorita do Batman. Olha aí. É uma história que eu li lá nos anos 90, então tinha uns 13 anos, talvez. Era um mancebo. Apenas uma criança. Era uma carga psicológica que meio que mudou a minha visão de quadrinhos, do que podia ser feito em quadrinhos. A arte do Maquin mudou a minha visão do que podia ser feito em quadrinhos. Então, mesmo já tendo sido dito, não tem como eu substituir por outro, deixar de fora. E, cara, eu fiquei feliz que o Morrison recentemente estava respondendo algumas coisas, algumas perguntas de fãs, e ele deu esperança de uma sequência de Asilo Arkham com o Damian como Batman, naquele futuro da edição 666, e eu acho que teria muito potencial, especialmente se o Mazzucchelli, que nem o EJ falou, desenhasse também. Obrigado. Se o Maquin desenhasse... O Mazzucchelli é foda. Seria foda também. Seria foda. Mas se trouxesse de volta o Maquin pra desenhar o Damian como Batman do futuro 666 no Asilo Arkham, eu acho que seria uma sequência muito foda esse pelo Morrison. Espero que aconteça. Mas então, meu terceiro lugar, Asilo Arkham. Muito bom. Então, replicamos aqui mais um Asilo Arkham. Eu acho legal porque Asilo Arkham entrou na lista de 2 de vocês no primeiro programa, no programa número 1. Eu e o André, né? E eu não tinha colocado, porque como eu me prendi mais uma cronologia, mais tal, não coloquei. Mas agora eu coloquei, me rendi. Mas hoje você resolveu me fuder. Eu me rendi. Isso sempre, lindo. Que gostoso. 10 anos. 10 anos. Muito bom. Roberto II, o seu terceiro. Cara, o meu terceiro colocado foi tão difícil, porque quando eu montei a lista, eu coloquei os 2 primeiros, que eu apresentei aqui, e os 2 últimos. E eu fiquei pensando o que eu colocaria no meio. É foda poder assim, né? Cara, então foi tão difícil que eu coloquei o terceiro lugar e eu achei melhor trocar ele pra quarto e subir o quarto lugar pro terceiro. Olha aí. E eu vou falar um negócio aqui que talvez chateie algumas pessoas. Eita, polêmica. Então, desde já, se eu ofender alguém,
com o que eu vou falar agora. Eu peço que você melhore e não se ofenda mais que eu falar porque eu estou certo. Mas assim, é porque na minha lista original, eu lembro que eu coloquei a fase do Neil Adams. E eu lembro exatamente porque eu coloquei a fase do Neil Adams, porque assim, a fase do Neil Adams por muito tempo pra mim foi talvez a fase definitiva pra você entender o Batman em mais de um aspecto. Por exemplo, o Branca citou a fase dos anos 90, que, porra, é incrível e acho que define o personagem porque ele é até hoje. Mas a fase do Neil Adams, eu acho que ela faz uma transição do que era o Batman mais galhofa, Era de Prata, pra pegar o Batman mais aventurão detetive que vai se consolidar anos depois. E olhando hoje, 10 anos depois do que a gente fez esse programa, eu acho que uma fase que faz o mesmo e talvez até mais do que foi a fase do Neil Adams, entendo que eu estou falando de abrangência do personagem e não de qualidade, que é algo pessoal de cada um, é o Batman do Grant Morrison, quando ele escreve a mensal do personagem, porque eu acho que ele pega tudo que veio antes, até do que ele fez com o Batman na Liga, o Batman Asilo Arkham, e ele brinca. Ele brinca com a Era de Ouro, ele brinca com a Era de Prata, ele pega o que ele fez, ele estabelece novos parâmetros, ele traz o Damian, que é um personagem muito importante pra mitologia do Batman hoje em dia. Sim. Ele faz um Batman super-herói, né? Exato. Eu acho que o Morrison, nessa fase que ele escreveu o personagem, ele tava mais solto. Eu acho que ele gosta muito do Batman, a gente percebe isso pelas entrevistas dele e tal. E aqui a gente vê que ele se dedica a fazer o que é o Batman pra ele. Então eu acho que aqui, comparando com a minha primeira lista, o Batman do Morrison é um Batman mais completo pra apresentar toda a mitologia, as loucuras, as piadas que já foram do Batman, num trabalho só. E aí por isso também eu concordei com o Branco quando ele fala dos anos 90, porque eu roubei, não é a minha única roubada na minha lista, que é o Batman do Grant Morrison, pra alguém entender talvez a riqueza do personagem, sabe? Depois que, porra, li ano 1, gostei, li aqui o Robin ano 1, li Asilo Arkham, gostei. Lê essa fase aqui, pega esses encadernados, pega um ônibus do Morrison e, cara, se dedica a ler. Eu acho que o cara vai entender bem o que é o personagem. Eu gosto muito dessa fase, tanto é que eu coloquei como extra lá 10 anos atrás. Eu gosto muito da fase do Morrison. É verdade, você já tinha feito isso. Acho que o Morrison, ele já chega com vontade no título porque ele vem de Asilo Arkham no final dos anos 80, ele vem da Liga da Justiça, que ele coloca o Batman como protagonista em 80% do tempo. A gente percebe o quanto ele gosta de escrever o Batman. Acho que quando ele tem a chance de escrever a mensal do Batman e fazer o que ele quiser, que é o que ele faz, ele vai com uma vontade que a gente não via nos roteiristas de quadrinhos na época. É verdade. E você vê que ninguém citou Gothic, né? Porque ninguém liga pra Gothic. Mas realmente, cara, a fase do Morrison eu quase coloquei aqui também. Depois eu vou mostrar que eu abordei ela de uma outra forma. Mas eu concordo totalmente com o Roberto nisso, cara. Até porque a fase do Morrison começa já reverenciando a do Neil Adams, do Daniel Neal. Então, os morcegos humanos, ninja, aquela loucura toda. Morcegomens, aquele vilão do Batman que é um morcego humano. Mas eu acho que é bom mesmo. É uma fase que atualiza toda a mitologia do Batman que já vinha dos anos 90, resgatando muita coisa do passado e preparando para uma nova fase pro Damian e tal. Então acho que é uma fase que até hoje, se você ler, você meio que sabe como que é o universo do Batman. Muito bom, ótima escolha. Ele também escreveu o Dick como Batman de um jeito muito mais legal do que Filho Pródigo fez nos anos 90. Sim. Nossa, com certeza. Aquilo lá ficou parecendo uma brincadeira que eles fizeram na época e aqui é tipo, não, agora vamos fazer direito. Sim. Não, bom demais. André, o seu próximo da sua lista. Vamos lá, essa aqui é a terceira rodada, mas este aqui, ele seria o meu quarto. Ele seria o meu quarto, que é Batman Coração de Silêncio. Porra, eu gosto demais dessa história. É quando eles finalmente sabem usar o silêncio, não em silêncio. Silêncio 2, você tá falando? É esse? Nossa senhora, não, sai daqui, Satanás. Mas o Coração de Silêncio, eu acho que é uma história que ela é muito interessante, ela é muito boa. A gente fez programa tem uns 2 anos, mais ou menos. E essa história, eu acho que ela vai muito profundo na relação do Batman com a Mulher Gato. O que acontece com a Mulher Gato ali é extremamente impactante. E você ter, tipo, um roteiro que é tão bom, e eu acho que a arte combina demais com aquele tipo de história, é um pacote meio que completo, assim. E aí, por isso que eu falei que meio que ia seguindo uma ordem, né? Porque Batman 1, Batman Ego, Messias, Coração de Silêncio, tipo, foram anos se seguindo, né? Então, Coração de Silêncio tem que estar aqui na minha listinha, porque
eu vi que eu não preciso só falar os classicão. E eu posso falar essa daqui que é uma que eu gosto demais. Ah, já é um clássico, né, cara? Já tem, sei lá, tem mais de 10 anos. Véia, né? É verdade. Já é velho. É bom pra caralho. Nem tá chovendo molhado falar bem dessa história. Então. A única história boa de Silêncio, ponto. É a história boa do Silêncio. Tem outras histórias até ok, mas essa é a história boa. Bom demais. Não é não? Porra, então, coração de silêncio pra você. Mas e você, cara? Você, na sua terceira rodada, qual que é o número da sua listinha e a sua historinha? Vamos lá, agora é a quarta história da minha lista, né? Já que Asilo Arca, ano 1, né? Que vocês falaram antes que eu. E eu vou trazer uma que eu não falei antes, que o Roberto tinha trazido na anterior, então talvez eu tenha roubado um se você repetir essa, que é Bruce Wayne, assassino e fugitivo. Eu trouxe essa como a história de mensal, assim, porque até agora tudo que eu peguei foi ou uma história Era de Prata ou especiais. Aí eu, tem que ter uma que mostre a dinâmica do Batman e da Batfamília numa saga de revista mensal. E eu acho que Assassino e Fugitivo é uma boa história pra alguém que nem conhece tanto assim o personagem e quer entender esse aspecto dele, da dinâmica dele com a Batfamília. Porque é muito extremo tudo aqui. As relações dele com os outros personagens são levadas a ponto de quase ruptura em vários momentos. Então, eu acho que é uma escolha bem interessante para introduzir alguém à visão que eu tenho do Batman. Tipo, do Batman, da relação dele, principalmente da relação dele com a Batfamília. Eu falei dos anos 90, mas dos anos 2000 também, a sequência que teve do começo até mais ou menos Assassino Fugitivo é também muito boa. Logo antes de começar Silêncio, né? Foi muito bom. Então, é isso que eu ia falar. Acho que daquilo que a gente falou, da morte do Jason Todd até Silêncio, até começar Silêncio, é uma coisa muito boa. Então, esse comecinho dos anos 2000 é muito legal e Assassino Fugitivo talvez seja a mais memorável desse período. Sim, Pós-Terra de Ninguém, eu acho que a grande saga do Batman é essa. Eu gosto muito da Policial Ferido. Sim. No Brasil foi Policial Ferido. E a aposentadoria do Gordon. Também acho muito boa, mas Assassino Fugitivo coloca muitas coisas na mitologia, né? Desenvolve a Sasha, por exemplo, de um jeito que, agora ela tá até no DCU do James Gunn. Sim. Ela virou mais um monte de coisa depois com a crise e tudo mais, com a crise infinita. Eu acho que realmente que ela dá uma chacoalhada boa na Batfamília, no universo do Batman, naquele momento. Assim, acho que foi bem legal mesmo. E é uma equipe muito boa, né? Hulk, Brubaker. Como o Branca falou que o Terra de Ninguém é meio que a fase dos anos 90, né? Tem um encerramento ali. Eu acho que o Bruce Wayne Assassino Fugitivo é uma carta de despedida dessa fase dos anos 90 mais coesa das equipes, embora já tivesse mudado. Eu acho que é um adeus, né? Tipo, concluímos o que tínhamos pra falar aqui. E eu acho que fecha legal. Eu acho que faz sentido isso, sim. É o marshmallow flamejante que encerrou essa fase do Batman, né? Dos anos 90 até o meio dos anos 2000. Bom demais. Quarta rodada, Leonardo Vicente, o Bud, com sua próxima, que pelo que eu vi já é a última, né? A quinta história da sua lista. Não, calma. Você tá loucaço. Aqui eu já coloquei 4. Coloquei Untold Legend of the Batman, ano 1, Lugar Solitário pra Morrer e Melhores do Mundo, Mark Waid. Você que tá anotando coisa que a gente tirou da lista, porque repetiu. Ano 1 não é do Bud, cara. A gente tirou porque já tinha sido falado. Ah, tá. Então beleza. Então vou postar tudo uma pra cima. Você tá maluco, meu? Mas a minha quarta é Coringa, Advogado do Diabo. Boa. Porra, bom demais. Que é uma graphic novel que eu adoro, que eu acho um absurdo ter sido publicado uma vez só nos anos 90 no Brasil. Não me conformo que você não saiu de novo. Tudo bem, os autores sofrem de morte em vida, mas a história é maravilhosa. É uma história muito mais sobre o Coringa do que sobre o Batman, é óbvio, mas é uma história que funciona totalmente independente, dá pra você ler sem acompanhar as mensais, e é uma história que diz muito sobre a ética do Batman, né? Porque é o Coringa sendo preso, sendo condenado à morte por um crime que ele não cometeu, e o Batman quer libertar ele, porque, ele matou um monte de gente, sim, mas não é sobre um monte de gente que ele está sendo julgado, então vamos inocentá-lo. Tem muito da briga de ética com o Gordon, que o Gordon aceita, né, o Coringa ser morto, até porque o Coringa aleijou a filha e matou a esposa dele, né, então a gente entende o Sr. Gordon. E a arte do Graham Nolan nunca esteve tão bonita. Nossa, bom demais. Tá no ápice ali, o Graham Nolan tava e hoje em dia tá horrorosa a arte dele, meu Deus.
caiu bem. No final, quando ele tava ali na Terra de Ninguém e tal, já tinha dado uma caída. Eu não achava. Mas tudo que ele fez depois, aquela minissérie do Bane, A Conquista, nossa, é muito horrível. feio. É horrível, aliás, o roteiro é arte ali, né? Uhum. As últimas edições estão até mais bonitinhas, mas acho que ele tentou fazer digital e não se adaptou, cara, era bizarro. Sim, ele não sabe fazer digital, é muito feio. Advogado do Diabo, acho que tem essas questões, pena de morte, ética do Batman, mas acima de tudo uma história divertida, uma história engraçada, uma história leve até. Sim, ela explora a loucura do Coringa de um jeito divertido, né? A cena dele se confessando com o padre é maravilhosa. Pros temas que ela tem, ela é uma história muito leve. E também é uma história que eu gosto muito da participação do Tim Drake na história. Sim, é verdade, ele tá bem de aprendiz ali, né? Ele vai confrontando tudo e, tipo, o Batman vai falando, explicando pra ele bem por que ele faz as coisas e tal. É bem legal. Na minha lista original, eu tinha colocado essa como a história que melhor retrata a relação do Batman com o Coringa. Até hoje eu acho isso. Que se repita a história do jeito que o Branca fez Ego ser popular, e agora Advogado do Diabo tem que ser relembrado por todos. Tem. James Gunn podia adaptar Advogado do Diabo no filme, Porra. no futuro filme do Batman, tão prometido. Foi o Bill Skarsgård de Coringa, tá tudo lindo. O Leto de Coringa. Porra, aí sim. É uma equipe desajustada, né, também. Não, mas aí eu vou torcer pra ele ir pra cadeira elétrica, não. Não, bom demais, cara. Advogado do Diabo é uma injustiça, não está disponível para compra atualmente, tem que vir de alguma forma, então fica aí o apelo para os editores que estão nos ouvindo, vamos deixar assim. E Thiago Brancatelli, a sua próxima história. Eu vou seguir tendo a minha lista, sem pular nem substituir. A minha quarta é Batman Ego, já foi citada, mas, porra, é uma história que eu gosto tanto, é que nem Asilo Arkham, não tem como eu trocar por outra ou não citar ela nessa rodada. É uma das minhas histórias favoritas do Batman. É desde a primeira vez que eu li ela. Essas recomendações que a gente tá dando já fazem perceber que algumas das melhores histórias, na verdade, as melhores histórias do Batman são aquelas que trabalham o psicológico dele. E acho que nenhuma história trabalha tanto o psicológico do Batman quanto o Batman Ego. Ela foca nisso. E pra mim eu não sei se eu recomendaria como primeira leitura, que nem eu fiz com Batman Messias. Acho que a graça de Batman Ego é você já conhecer o personagem e ela te aprofundar no personagem. Eu não gosto de cagar a regra e falar sobre leituras essenciais, mas essa eu acho que é uma leitura essencial pra qualquer fã de Batman, porque pelo que ela explica do Batman, pelo jeito que ela faz o leitor ver o Batman comparado ao leitor antes de ler ela, entende? É que é uma história que não é uma origem, né? É uma história que mostra a essência do personagem. Sim. É uma história que acontece no meio da carreira, sem uma data definida, mas mesmo assim ela explica tudo o que você tem que saber sobre aquele personagem. Eu acho que é uma boa história pra mostrar pro cara que conhece o Batman só por algumas adaptações e tal, e ter aquela visão do Batman, tipo, Batman pobre e tal, só assim, tem isso, mas ele é um pouco mais profundo que isso, e acho que Batman Ego aborda bem toda essa parte, né? Sim, com certeza. Eu espero que muita gente tenha seguido a listinha que o Matt Reeves passou quando ele falou o que ele estava adaptando, muita gente tenha seguido aquela lista, tenha descoberto o Batman Ego, ou até redescoberto o Batman Ego, porque é o tipo de história que aqui no Brasil saiu de um jeito tão perdido que é muito fácil ela ser esquecida, então eu espero que muito mais gente hoje em dia conheça do que 10 anos atrás, quando a gente falou dela no podcast. Muito bom, muito bom. Roberto II, o seu próximo. Bom, essa aqui era originalmente a terceira, que virou quarta, e toda a confusão da minha lista. Ela dialoga um pouco com o que o Bud falou do Melhores do Mundo, e você que é ouvinte do Mansão Wayne nesses longos 10 anos, vai virar uma dose agora, porque eu vou falar da Liga da Justiça do Joe Kelly. Boa! Porque, como eu falei do Tava universo, esperando. parte da integração do Batman ao universo é a interação dele com os outros heróis. E, pô, todo mundo lembra do Batman fodão, da Liga do Morrison e tal, mas eu gosto muito do que o Joe Kelly faz, porque ele pega, depois de duas fases marcantes, né, que é a do Morrison e do Mark Waid, e ele vai por um caminho, assim, para o Batman, no caso, que eu acho que funciona melhor. O Batman é o cara mais inteligente da Liga, mas não é uma parada discrepante, ele usa isso a favor da equipe, né? Ele é o cérebro, ele planeja, mas todos estão a par, né? A gente tinha tido Torre de Babel há pouco tempo, então esse Batman que desconfia de todo mundo já tava meio caído. Você tem toda a interação dele com o Superman, que é muito boa, o interesse amoroso dele com a Mulher Maravilha, que eu acho que funciona muito bem na maneira que o Joe Kelly escreve, e o ponto alto é a relação dele com o Homem Borracha. Nossa, demais. E aí você desenvolve que o Homem Borracha tem um filho, o modo como o Homem Borracha duvida de si mesmo e o Batman acredita nele, a interação dele com os mais novos, que no caso seria o Wally e o Kyle. Eu gosto de tudo isso e sem fazer o Batman ser protagonista. Eu acho que é importante também pra entender o Batman, enxergar o Batman quando ele não é o principal da história. E nesse sentido eu acho que o Joe Kelly vai muito bem, né? O Joe Kelly, ele é muito bom de dinâmica de equipe, assim. Eu gosto dele aqui, é bem desenhado, é bem escrito, é uma fase que infelizmente
infelizmente, ela fica entre fases que são mais marcantes por questões de qualidade ou marketing e acaba sendo esquecida pelos leitores. Então, como eu falei, para a construção do universo, é importante você ver esse Batman também fora dos títulos principais, fora de Gotham, fora da Bat-Família. Então, a Liga da Justiça do Joe Kelly, pra mim, ela sintetiza bem essa dinâmica dele em equipe. Acho que eu já falei isso num outro podcast, não lembro agora qual, que a gente também citou a Liga do Joe Kelly, mas pra mim a Liga do Kelly é mais legal do que a Liga do Morrison. Eu prefiro a Liga do Kelly do que a Liga do Morrison, do que a Liga do Wade. Pelo que o Roberto falou, porque o Joe Kelly trabalha as interações de um jeito muito divertido. Você quer ler aquelas histórias não por causa da trama, da ação, mas pra você ver os relacionamentos entre aqueles personagens que são meio que rascunhados nas fases anteriores, mas que o Joe Kelly estabelece de um jeito muito mais legal, muito mais divertido, muito mais gostoso de ler. E ele mantém o Batman como destaque sem dar protagonismo. Eu concordo isso com o Roberto, acho que esse é um grande mérito da fase e também é um jeito mais legal de você ver o Batman do que ele ser o fodão toda hora, o cara que resolve tudo, o cara que sempre tem a carta na manga, o Deus Ex Machina. Entender o Batman é também entender que ele é parte de uma coisa, é parte de uma equipe, parte de relacionamentos. Então eu concordo que é um título muito legal pra você entender melhor o Batman. Porra, eu concordo com o Branco quando fala que é uma fase melhor do que a do Morrison. Eu acho que ele pega o que o Morrison construiu ali, consolidou aquela visão da Liga da Justiça, e aí o Joe Kelly pega e trabalha melhor. Tipo, beleza, já tá formado, todo mundo já sabe que essa é a Liga, agora eu vou aprofundar. E essa relação do Batman com a Borracha, pra mim, é um dos grandes legados dessa fase. É que o Morrison, ele não fazia dinâmica, né? Esse que era o problema, né? As histórias eram boas, tal, eram grandiosas, mas a dinâmica de grupo era muito pontual, tinha alguns bons diálogos com a Aquaman, a Mulher Maravilha e tal, mas não tinha uma edição tipo essa do Homem Borracha ou Batman com o filho do Homem Borracha. Não tem uma sequer. Não. Acho que o Morrison, ele trabalha grupos estabelecidos, então ele faz a dinâmica ser legal com o Wally e o Kyle, que são os iniciantes, ele faz a dinâmica já estabelecida entre o Super-Homem e o Batman. O Joe Kelly, ele faz todos os personagens terem relacionamentos com todos os personagens. E tem que lembrar de uma coisa que, pô, o Roberto citando Liga da Justiça do Joe Kelly, tem que lembrar da Era Obsidiana, né, que aí no meio tem que ser citada. A Era Obsidiana é bem no início, é o segundo arco, acho que, do Joe Kelly, que tem esses fatores que eu falei, por exemplo, o plano da Liga morrer pra poder ser ressuscitada, vem do Batman, o Batman estudando o misticismo do Corvo Manitou, né, eu também gosto quando fazem isso, pegam um personagem que é mais lógico, né, um cara mais da ciência e fazem ele pra esse lado do misticismo, eu acho bem legal. Porra, bom demais. Liga da Justiça do Joe Kelly, eu acho legal que o Roberto tinha colocado no original, na lista do primeiro, a Liga do Giffen, né? Não. Ah, não, desculpa, foi o Branco que colocou. Você tinha colocado Para o Homem que Tem Tudo, como história mais geral com outros personagens, é verdade. Mas muito bom, Liga da Justiça do Joe Kelly. E agora, André, o próximo de sua lista aí. Eu vou falar uma aqui que eu não vou deixar a minha última pra agora, vou deixar a minha última pra próxima rodada. Beleza. Porque aí é onde eu encerraria tudo, mas antes de encerrar, eu tava aqui falando, porra, mano, o que eu posso falar, né, que sem ser o que os amigos já falaram, pra ter uma coisa um pouquinho diferente, né? E aí eu fiquei lembrando, pô, tem essa historinha aqui que ela é um arco ali que eu não sou um arco, mas é uma boa introdução, como a gente já falou algumas vezes, que eu não acho que tem a mesma qualidade de antes, que e eu não vou escapar, de O Longo Dia das Bruxas. Olha aí, achei que ia passar. Porra, tava tão feliz que ninguém ia falar. Não, eu resolvi puxar. É bom porque sim. É uma bosta. Assim, eu acho que continua bom. Eu concordo que diminuiu muito, assim, o nível comparado ao que eu achava antes. Mas é uma história muito icônica do Batman, que todo mundo, tipo, já ouviu falar, tá na lista de milhares de pessoas, então é muito importante ele estar numa lista dessas também. Ele faz parte de uma leitura fácil, rápido, sobre o Batman e todo um arco de detetive que, por mais que no final, né, enfim, mas eu acho que é importante estar ao Longo Dia das Bruxas. Na minha lista original era a segunda que eu tinha colocado, porque eu acho uma ótima história, se você quer seguir a cronologia um pouco, pra ler depois de ano 1, porque ele expande o universo. A história realmente, quando a gente foi avaliar, viu que não tem muito pé nem cabeça e é meio besta até, mas a relação que tem com o resto dos personagens, com a galeria de vilões e tal, é interessante pra quem tá começando a ler, eu acho. Sim, eu acho também. Por mais que eu não goste da minissérie, quer dizer, gosto da arte, mas por mais que eu não goste da história em si, eu assumo que os tie-ins são muito legais. Os tie-ins de Longo Dia das Bruxas, que também eu coloco como parte de Longo Dia das Bruxas, óbvio, são muito bons. Se fosse uma lista de, sei lá, top 10 ou top 15, talvez eu colocasse alguns tie-ins como histórias da minha cronologia pessoal. Os tie-ins que você disse são aqueles especiais de Dia das Bruxas que eles fizeram? Isso. Ah, aquilo é muito bom. São muito
muito bons. Esses são bons. Sim, são melhores que o Longo Dia das Bruxas. Não, inclusive, esses já chegaram a sair encadernados como Batman Dia das Bruxas, né? Não Sim. Longo Dia das Bruxas. Até porque eles começam a sair antes do Longo Dia das Bruxas. Não, eu acho muito bom mesmo. Então tem que estar na lista, Mas e aí, cara? Fala aí, qual é o próximo da sua lista pra gente ver o que você vai surpreender todo mundo agora, ou não? Vamos lá. Na verdade, agora é o último da minha lista, mas tem um extra, então na próxima rodada tem uma pra falar aqui que eu guardei. Mas pra fechar essa listinha de 5 histórias, eu falei, porra, já trouxe muita coisa aqui, mas falta um pouco de loucura ainda. Então eu peguei de dentro da fase do Grant Morrison, peguei 2 edições, Batman 682 e 683, que é um tie-in de crise final que o Darkseid tá tentando entrar na mente do Batman. Pô, isso é muito Eu bom. acho que essa é, tipo, pra mostrar toda a loucura que tem na história do Batman de um jeito, assim, vomitado na sua cara, sabe? Tá tudo aqui, era de prata, era de ouro, as coisas que todo mundo quer esquecer estão ali no meio, aí passa Alfred Renegado. Alfred Renegado, passa por todas as sagas dos anos 90, eu acho que é um, tipo, beleza, você já foi introduzido ao Batman, você já sabe quase todos os aspectos importantes dele, agora toma aqui uma vomitada de todo o resto que tem pra você falar assim, eita porra, como assim tem tudo isso? E é uma loucura de história, né? Porque também é dessas Batman com preparo extremo, né? Total. Os capangas do Darkseid falando assim, nossa, como alguém pode usar as próprias memórias como arma? Então, fica aí. Batman 682 e 683 foi publicado em 2009. Se a gente parar pra pensar bem, qualquer herói da DC usa a memória como arma, né? Tem memória de umas 10 cronologias diferentes. É verdade, né? Você puxa da memória o que interessa ser considerado pra essa história. Caralho, quem tá lendo a mente enlouquece, né? Caralho. Né? Ele tinha um tio agora? Nossa. Né? Tipo, vou matar o Robin original. Aí ele usa a memória de que ele foi o Robin original, né? Tipo, essas coisas. Mas essas histórias eu acho muito boas. Quando saíram, eu, puta, gostei demais. Porque tudo que o Morrison não tinha conseguido resgatar na fase dele, porque era loucura demais, ele foi lá e tacou aí. Ele colocou até o Baticão original, a Batgirl original, que nunca mais tinha sido chamada de Batgirl, aparece. E foda-se, até hoje não explicaram o que é aquilo. E tá tudo certo. É loucura. Eu acho uma das piores fases, histórias da fase. Eu acho que a qualidade é bem discutível mesmo, mas eu gosto muito por esse aspecto. É tipo uma geralzona maluca no Batman. E pronto. Eu acho que quem lê ela solta nem vai entender direito o que tá acontecendo. Nossa, não. Não mesmo, cara. Não tem como. Porque é um tie-in, mas é por isso que eu coloquei ela como a última. Você já leu todo o resto. Agora pega essas 2 histórias curtinhas pra você ter uma noção do que mais tem. Tem muita mais coisa. Agora pega essas 2 histórias curtinhas e continue não entendendo. Mas é isso. É tipo, as primeiras explica direitinho o que tá acontecendo e essa aqui é tipo, ó, tem muito mais. A loucura que é isso aqui. Quer dizer que você queria entender o Batman? Se fudeu. Se fudeu aqui. Bem assim. A ideia é essa mesmo. Tipo, beleza, agora ó, uma pequena amostra do que mais tem por aí. E essa Então, é escrita sobre efeito de drogas. Fica assim. Pronto. É, totalmente. E vamos agora para a última rodada, começando com ele, Leonardo Vicente, o Bud. Mais um acréscimo de última hora. Então vamos para Batman e Robin, mas não o do Morrison, o do Peter Tomasi. Olha aí. Que eu acho que é uma coisa importante na cronologia do Batman, é que nos últimos 15 anos tem um monte de coisa que introduziram, da Corte das Corujas ao Batman que ri, mas a última coisa boa que introduziram na mitologia do Batman foi o Damian. E a Bativaca, pô, a Bativaca, esqueceu a Bativaca. Que é derivado do Damian. É verdade. O Damian, a primeira história, ele ainda não é Robin e não acho tão boa assim, o Batman e Filho. Quando ele vira Robin, não é com o Bruce, então pra não trapacear, vamos pro Batman e Robin do Peter Tomasi, que é onde realmente desenvolve a relação do Bruce e o Damian de pai e filho. E ainda é bem desenhado pra caralho, histórias boas num período que tudo do Batman era ruim. Vale muito a pena e eu acho bem importante pelo que significou pro personagem, porque o Damian, querendo ou não, veio pra ficar, né? Era um personagem que era pra ter morrido em poucas histórias, mas no fim conquistou todo mundo. E a gente sabe que o Tomasi é o cara que realmente desenvolveu ele. Muito além desse título. Não, sem dúvida. A personalidade que ficou do Damian é a que o Tomasi desenvolve. Sim, com certeza. Interessante isso daí, o Bud trazer, né? Ok, sempre foi falado, né? O Bud principalmente sempre puxou esse, mas achei interessante ele estar nesse programa aqui. O Bud trazendo as coisas quase todas as mais novas pra cá. E esse nem é tão novo assim mais, né? Esse já tinha
saído quando a gente começou o podcast, então não é nada novo. Sim. Novo entre muitos parentes. Mas realmente, se a gente for pensar em importância cronológica, Batman e Robin do Tomasi tem talvez mais importância cronológica do que Batman e Robin do Morrison. Sim. É a história que realmente estabeleceu eles como dupla, estabeleceu a personalidade do Damian, estabeleceu o Bruce pós-retorno, depois do crise final. É a fase que estabelece muita coisa cronologicamente que é aproveitada até hoje. Até porque a fase do Dick como Batman ficou muitos anos sem ser citada porque ficava meio no ar na cronologia se isso valia ou não e tal. E a relação do Batman, Bruce Wayne com o Robin acaba sendo a definitiva, né? Então não tem jeito. Bom demais. E daqui a pouco, se os planos não mudarem, vai pro cinema essa relação, né? Do Batman, Bruce Wayne com Robin Damian. Então, por mais que digam que é muito inspirado na fase do Morrison, vai ter muito daqui com certeza, porque você é o Bruce Wayne. Sim, e é o que a gente falou, né? A personalidade do Damian surge aqui, não tem como escapar. Exatamente. Inclusive, deviam chamar o Tomasi pra escrever o filme. Pô, seria legal. Seria legal porque tá aí um cara que manja de Batman. Ele já escreveu várias animações, inclusive a do Super Filho, se não me engano, é ele que faz o roteiro. Olha aí. Da hora. Chama o Tomasi aí, Gá. Thiago Brancatelli, o último da sua lista. Cara, pro último eu vou fugir aqui do que eu tô listando das melhores histórias. Ah, não acredito. Ué. Eu vou falar de uma boa história, mas que é presença na minha cronologia pessoal e é uma história atual. Eu percebi que a minha lista ficou meio que uma ordem cronológica mesmo, que eu não tinha pensado. Então, missão cumprida. E eu vou colocar Encontro de Casais, do Tom King, na fase dele, na mensal. Porra, muito bom. Porque eu vou colocar especificamente a primeira parte. Muita gente lembra da segunda parte do encontro em si, mas a minha parte favorita é a primeira parte, que é quando o Bruce e a Selina estão indo encontrar o Clark e a Lois, e o Bruce fala da visão dele do Superman e o Clark fala da visão dele do Batman. E eu acho muito legal essa dinâmica de a diferença de pontos de vista, porque eu acho que a gente viu muito quem é o Batman, ponto. Aqui a gente vê quem é o Batman pros outros, e não só pros outros, mas pro maior super-herói da DC, dos quadrinhos. A gente vê o quanto o Batman é admirado pelo Super-Homem. É muito fácil admirar o Super-Homem, muito fácil, é uma coisa simbólica. Agora, ver como o Super-Homem admira o Batman, diz muito sobre o Batman, diz muito sobre o papel do Batman na DC. Sim. E eu acho muito legal os espelhamentos que o King faz entre o ponto de vista do Batman sobre o Super e do Super em relação ao Batman. Acho que é uma boa história pra você entender o Batman desse momento. Acho que é um Batman mais solto, é um Batman que não é tão pesado, não é tão soturno. Tudo gira em torno do relacionamento, né, o noivado dele com a Selina. Então também é uma coisa mais humana. A gente vê um Batman mais humano aqui. Talvez seja o Batman mais humano da minha lista. Talvez seja um Batman mais humano do que o Batman de Ego até, que é um Batman mais frágil, mas aqui a gente vê um Batman gente como a gente. Então eu coloco essa história, a primeira parte do Encontro de Casais, na minha cronologia pessoal e em quinto lugar na minha lista. Muito bom, gostei. Gostei, tava faltando um pouco nas nossas listas a relação do Batman com outros super-heróis, né? Por mais que já teve a Liga do Jay Carrey e tudo mais, eu acho que é um adendo legal colocar, abordar. Eu diria que tava faltando uma do Tom King, achei interessante. É verdade. Pois prepare-se para se surpreender. Alguém colocou do Snyder aí? Não, eu tô vendo agora o Roberto roubando, então eu já vou puxar pro Roberto. O último da sua lista, Roberto II. Coloquei a fase do Tom King do Batman. Eu sabia. É um canalha. Porque casa com aquilo que eu falei no início, é a minha visão do Batman. E eu acho que o Tom King, a gente tem um podcast aqui que a gente gravou sobre a fase do Tom King. Sim. Ele tava caminhando pra um lado que eu gosto muito, que é o Batman, o Bruce Wayne deixar de ser Batman. Sim. E aí teve toda a questão de interferência editorial, o Alfred acabou morrendo, se tornando um novo trauma, mas eu acho que o Batman, pra mim, ele é aquela cena do Máscara do Fantasma, que ele pedindo desculpas pros pais por ele estar feliz, sabe? Por mais que a gente veja o Batman sempre sisudo, e o Batman que alguns gostam de escrever, como eu falei, Cavaleiro das Trevas não entrou na minha lista porque Cavaleiro das Trevas é um Bruce Wayne que nunca consegue deixar de ser Batman. E essa não é uma visão que eu gosto do personagem. E o Tom King caminhava pra isso, um Batman que ele tá percebendo que existe mais do que ser só o Batman, olhando pra família que ele criou, o Asa Noturna, o Robin, o outro Robin, que nesse caso é o Tim Drake, que é o Robin esquecido. O Robin. Os Batgirls. Mais um Robin. Tio Sinal e tal. Muita coisa, né? Oráculo. Ele caminhava pra uma parada meio melhor que Batman do futuro, eu diria, porque o Batman do futuro também é um Bruce Wayne que se isolou, e ele acha no Terry McGuinness um novo Batman. Eu acho que aqui seria o ideal do Bruce se aposentar e virar um operacional, confiando nos pupilos, confiando na família que ele criou. O que o Tom King constrói quase até o final é isso. E essa é a visão que eu gosto do Batman.
Batman. O Batman permanece, tem o Dick, ou o Tim mais lá pra frente, ou qualquer que seja, o Damian, eles vão permanecer. Mas o Bruce, eu queria ver essa curva de ele entender que o trauma dele não é pra sempre e se permitindo viver fora disso. É um caminho que eu gostaria pro personagem. Eu acho bem legal como todas as listas, a maioria do que a gente citou, são histórias que tratam o Batman como alguém humano. Lidam mais com o Bruce Wayne do que com o Batman. Período dos anos 90 é isso, Ego é isso, a fase do Tom King é isso. A gente falou de Fugitivo e Assassino, não é Batman Fugitivo e Assassino, é Bruce Wayne Fugitivo e Assassino. Acho muito legal como a gente tá focando muito naquelas histórias que subvertem aquela visão meio limitada de que o Bruce Wayne é a máscara e o Batman é a verdadeira pessoa. E eu acho que a fase do Tom King é muito isso. Acho que colocar o relacionamento dele com a Selina, o relacionamento dele com o Super-Homem, a perda do Alfred, em certo modo, por mais intervenção editorial que tenha sido, também funciona pra isso. A análise psicológica que existe em Eu Sou Suicida ou Eu Sou o Suicídio, que nem a gente já falou no podcast sobre esse arco. Acho muito legal como a gente percebe que as histórias que a gente gosta são aquelas que tratam o Batman de um modo humano e focam mais no Bruce Wayne e no que pesa sobre o Bruce Wayne. E acho que é o que o Roberto falou, a fase do Tom King simboliza muito isso. Eu acho que a gente apontou histórias, o negócio do Batman ser a identidade de Bruce Wayne dos Stars é algo que o Bruce Wayne decidiu fazer e esses roteiristas mostram como ele tá matando a própria personalidade, muitas vezes. É uma coisa que ele se autoimpôs, mas é uma violência com ele mesmo até, né? Exato, O exato. Tom King aborda isso muito bem mesmo. O arco do suicídio é bem foda nesse sentido. Tanto que a gente fez um podcast inteiro só sobre o conceito que é apresentado Só sobre ali, isso. Muito bom. Na fase do King, o arco do Eu Sou o Suicídio pra mim é o favorito. A gente bom gosta demais. muito dos Iomas de uma sentença lá, do júri do Senhor Frio. Ser frio. Que é muito bom, Mas acho que como arco do Batman, o Eu Sou o Suicídio é o que melhor define o personagem e é o que melhor define a fase do King. Concordo. É o mote da fase inteira, né? Sim. Bom demais. Bate no Tom King, que por mais que eu acho que todo mundo concorda que tem seus altos e baixos, realmente o saldo total e esse aspecto que ele traz São muitos mais altos. são bons. Vale a pena, vale a lida. Vale. E André Panceira, o último da sua lista. Bom, o último da minha lista vai contra tudo isso que a gente acabou de falar, porque é Cavaleiro das Trevas. Olha, Mas jogou no lixo, tudo que a gente falou. Cagou, limpou a bunda. bonito discurso, mas caguei. Mas caguei, porque é Cavaleiro das Trevas, porque o que leitor de hominho quer é pancadaria, é o Batman daquele jeito e pouco se fudendo com o Bruce Wayne. Mas você falando de Cavaleiros das Trevas 2, né? Que é o melhor O dois, da não, série. o Óbvio, Não, eu não sou dessa ala que comete tal erro. Essa Mas rala, Cavaleiro das Trevas, que nem eu falei que eu fui fazendo uma ordenzinha, né? Porque tirando os que eu falei de supetão, né? Chupetão. Na minha lista foi Batman no 1, Batman Ego, Batman Messias, Coração de Silêncio e Cavaleiro das Trevas, né? Então, eu acho que em uma lista, não importa quanto tempo passe, não importa o que for, é uma das histórias mais memoráveis do Batman. Não é a minha favorita do Batman, mas é uma das mais memoráveis. Então tem que estar aqui. Cavaleiro das Trevas é o que há de Frank Miller por aí. Cara, é minha história favorita do Batman, então nem tenho o que falar. Tipo, Então. Cavaleiro das Trevas é foda demais. É uma história que eu acho que, independente de ser do Batman, é uma das histórias favoritas que eu já li, assim. Cada vez que eu releio, eu acho melhor ainda. Quando eu começo a ficar um tempo sem ler, eu falo, não, é meio superficial, né, tal. O Batman é meio fascistoide, né? Aí eu pego, leio de novo e falo, cara, é bom pra caralho isso aqui. O fascistoide é o Frank Miller, calma. Não, e tem coisas ali no meio, mas é muito bem costurado. É um gibi que te impacta a cada virada de página. Então, o Cavaleiro das Trevas é foda. Tanto que é Cavaleiro isso. das Trevas, ele só tem uma coisa que, ironicamente, eu vou dizer que envelheceu mal, até por ser um programa falando de tempo, de 10 anos, é que é o Batman. 50 anos ele já tá acabado e aposentado. Caralho, 50 anos, gente. Tem isso. Não, mas você tem que pensar que é alguém que dedicou, sei lá, 3 décadas da vida exigindo muito do próprio corpo. E tem que pensar que o Frank Miller com 50 anos estava muito pior que o Batman também. Porra, é verdade. Esse é o melhor argumento com certeza. Tem isso. E assim, ele não tá acabado, ele só tá grisalho de bigode. Assim que ele tira o bigode, já fica jovem novamente. Né? Só junta que tá Assim que meio ele ruim. tira o bigode. Aqueles filmes adolescentes da garota que é feia dela, tira o rabo de cavalo, tira o óculos e ela fica linda. Nossa. Bete a feia. Tia feia. Eu lembrei da série Dexter, que quando vão mostrar um flashback dele jovem, só tá com uma peruca e o cabelo mais comprido. Nossa, A aquela peruquinha. peruquinha, cara. Nossa.
É horrível, meu Deus, cara. 20 anos atrás tá ele com a mesma cara, da mesma idade, com um peruquinho mais Cara de 40 anos, né? Falando adolescente. Mas o problema é o Gordon, que não envelheceu nada. É a mesma cara do Gordon. É, bom demais. o Alfred parece que tem 100 anos. Sim, é o Alfred dos filmes do Burton e do Schumacher. Nossa. Como a gente foi de Cavaleiro das Trevas pra peruquinha do Dexter é um mistério, mas fica aí. Como você foi de Cavaleiro das Trevas, sua É, primeira no coisa. caso. Prova a nossa Vamos dar capacidade. nomes. Coisa que só o Mansão Wayne proporciona pra você. Mas, porra, Cavaleiro das Trevas é bom demais e muita gente até hoje considera que é, na cronologia pessoal, como o final de verdade que vale O pronto. final do Batman. É, a última história do Batman é Cavaleiro das Trevas e o que contradiz não conta. E é isso. Por mais que eu goste de Batman do futuro, eu vejo na cronologia o Batman de Cavaleiro das Trevas com um final melhor, um final mais próximo daquilo que eu entendo do Batman. É, eu acho mais condizente com o personagem. Uhum. Sim. Apoteótico, né? Acho que é a palavra. Puta, Bom ótimo. demais. Bom demais, Porra. bom demais. Bom demais, bom demais. Eu acho que tô até lembrando quem que tinha colocado Cavaleiro das Trevas na lista original. Acho que ninguém, mas fica Eu aí. não tinha colocado na lista, na minha original? Acho que coloquei. Deixa eu ver aqui. Colocou no Ok. último também, na mesma posição. Você tinha colocado. Aí, Não, ó. Então você é ninguém, André. Ninguém Mas a colocou, convicção né? que o Jota falou que ninguém tinha colocado é Memorável. fascinante. Memorável Carlos Vasquez. ali. O André tinha feito um ranking, era em quinto lugar Cavaleiro das Trevas, em quarto Piada Mortal, em terceiro Asilo Arkham, Filho do Demônio e Ano 1. E como extra, a fase do Morrison. Isso, exatamente. Muito bom. Era uma boa lista. Agora né? foi essa pancadaria de coisa que eu falei, que eu já nem Agora lembro é- a ordem mais. Ano 1, Ego, Messias, Coração de Silêncio e Cavaleiro das Trevas, né? Exatamente, essa é a minha listinha. E ainda colocou 3 extras aqui com Asilo Arkham, Longo Dia das Bruxas, Terremoto e Terra de Ninguém. Exatamente. Então, Bom demais. coisas pra Só são caramba. 4. Só história boa. Só história boa. E vamos lá, Carlos. Sua última aí, porque é a última rodada, sua última historinha do Batman aí que você colocou. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Eu coloquei uma extra aqui, né? Já que falei as minhas 5 antes, que é uma coisa que ficou faltando na minha lista, que é a interação do Batman com o universo DC, né? Que é uma coisa que eu acabei deixando de lado nessa lista. Eu foquei muito mais no universo do Batman em si, que é o Batman Universo, do Bendis, com arte do Nick Darrington. Eu pensei em colocar essa. É uma história muito aventuresca, bem feita do Batman, que assim, não tem importância nenhuma pra cronologia, ela é história fechada nela mesma, mas é muito legal. Tipo, primeiro que Nick Darrington é um desenhista que eu acho que devia ser mais valorizado, porque eu achei ele bom demais. Sim. E é uma estreia do Bendis no Batman que é muito inusitado, né, cara? E é muito legal. Esse Batman que a gente fica discutindo, como vai ser o Batman DCU, pra mim o molde tá aqui. É um Batman aventuresco que tem a sua essência ainda lá, mas lida bem com todo o resto. Ele é meio puxado desse Batman da Liga da Justiça do Morrison, do Joe Kelly. Ele lembra muito o desenho do Bravenbold, um pouco mais adulto, claro, né? Que o Bravenbold Sim. era bem infantil, mas é uma pegada muito parecida. É verdade. Eu diria que é o Brave and the Bold feito pra não ficar tão distante do Batman dos quadrinhos, assim, do que tava sendo publicado. É um Brave and the Bold na cronologia do quadrinho, né? Isso. O Lanterna Verde, porra, o Batman gosta de dinossauro. Eu tenho um na caverna. Mas vamos ser bem sinceros que se todos nós tivéssemos a oportunidade de ter um dinossauro gigante na nossa casa, a gente teria. Sim. Até o Superman tem um na Fortaleza. Todo mundo teria. Isso já foi discutido a sério, assim, quando eu morei com uma ex-namorada, a gente falou que se um dia a gente tivesse uma casa que coubesse um dinossauro, de alguma forma ia ter esse dinossauro, porque Eu tenho pra ter. certeza que não foi ela que puxou o assunto. Não foi. Ah, Mas- jura? Obviamente, né? Porque obviamente foi por causa do Batman. Então, é isso, porra. Não, mas tem que ser um dinossauro ridiculamente grande, porque se for Tem tipo que assim, Sim. uma réplica, sei lá, de um Velociraptor do Jurassic Park, que é um bicho do tamanho de gente, certeza que você vai chegar em casa um dia e esquecer e se cagar de medo do susto. No shopping aqui do lado de casa, uma loja, tem aqueles dinossauro robô, sabe? Que é um dinossauro que mexe a cabeça e fica fazendo barulhinho. Aham. Cara, o tanto de vezes que eu pensei que se eu tivesse uma casa grande, assim, que coubesse, eu ia comprar aquilo e colocar, assim, com uma moeda gigante do lado. Ia fazer aquela parada toda. Assim. Meu Deus do céu. Eu ainda vou poder fazer isso um dia. Não. Não, farei. tomara. Eu vou trabalhar bastante para chegar lá. Mas, porra, tá aí. A minha última, Batman Universo, que inclusive me deu vontade de pegar pra reler, que faz alguns anos que eu não leio, mas eu lembro de gostar demais.
Eu nem sei se está disponível para adquirir agora, mas se tiver, vai ter o link. Inclusive, tudo que a gente citou aqui, se estiver disponível para compra, a gente vai colocar o nosso link comissionado aí na descrição do episódio e tudo mais para vocês irem atrás. E eu acho que é isso, né, gente? 10 anos de podcast Mansão Wayne. Aê, porra! Nosso primeiro remake de episódio para comemorar. A partir de agora, só remake. Agora acabou. Mentira. Agora acabou, agora a gente vai fazer todos os que a gente gravou até agora, remake de cada um. Remake, exatamente. O próximo é o Mr. Gordon e a gente vai indo assim. A gente vai pedir pro Roberto explicar o plano do Lex Luthor também de novo. Não, mas porra, sensacional. Quero ver todo mundo que tá ouvindo aí, que puder, agora no sábado, dia 8, ir na nossa festa de 10 anos do podcast, lá no Front. Vai ser legal pra caralho, vai todo mundo, vai ter sorteio de quadrinho. Qual vai ter é a rua do Front, Carlos? Qual que é a rua? Rua Purpurina 199. Pô, não é inesquecível, Rua Purpurina. Todo mundo que não é de São Paulo e vem visitar, a gente vai pra lá e fala, pô, tem uma Rua Purpurina? Tem, e é lá que fica o Front. É lá. É na Rua Purpurina que vai ter a festa do Batman. É a festa do Batman, exatamente. Do Batman e do Robin. E do Robin. É o Batman 66. Vai ser a festa do Mansão Wayne, então apareça lá, vai ser legal. Vai ter Beco dos Artistas, vai ter Flash Tattoo, vai ter coisa pra caramba. Então, vai ter cosplay do Batman Arco-Íris? Não. Cara, possível, porque olha, provavelmente vai ter cosplay. A gente tá conversando com os que querem ir. Então, porra, vai ser legal demais. Apareçam lá e se você que tá ouvindo quiser ir de cosplay, vá, divirta-se. É pra ser a festa do podcast, leve seus amigos, vai ser legal pra caralho. E agora, vamos pra leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje eu tô aqui acompanhado com o André. Uhul, tamo junto de novo. E hoje a gente vai ler dos dois últimos podcasts, do último podcast, do último livecast, começando pelo Mansão N233, Bárbara Gordon, a Batgirl. Porra, cara, vou te falar, hein? Que programa elogiado, hein? Um monte de gente gostou que a gente fez esse programa. Cara, a gente demorou pra falar da Bárbara, mas valeu a pena, né, cara? Demais. Começar aqui com um comentário que vem direto do Spotify. Nosso ouvinte Everton Vargas mandou um comentário que eu achei muito legal. Ele começou assim: tenho 53 anos e voltei a ler HQ do Batman, seja na saga ou nos novos 52. Vocês são meu guia. Olha aí, que legal, porra, cara. Ver um antigo leitor que voltou a ler Batman e usa o Mansão Wayne como guia de leitura. O que você acha disso, André? Eu acho maravilhoso, sensacional e, coincidentemente, é o tema deste programa de agora. É verdade, né, cara? Esse programa aqui, Everton, acho que vai ser um belo guia pra você. Você tá aí na saga, acredito que seja a saga do Batman, que é uma publicação muito boa, exatamente pra quem tá retomando, né? Pra quem quer ler uma fase boa, de verdade, do Batman. Até pra quem quer começar, né, cara? Até pra quem quer começar, cara. É uma fase, eu sempre falo que é a minha fase favorita dos quadrinhos do Batman, então vai que é sucesso. E hoje no guia que a gente colocou aqui, você pode pegar mais um monte de coisa, que inclusive inclui muita coisa que tá na saga, né? Ou se inclui. Muito bom, valeu, Everton. Bom demais. E eu vou ler aqui um comentário no Instagram do Leonardo D'Alessio. Ele falou o seguinte: finalmente, episódio da maior. E aí colocou uns emojizinhos com coraçãozinho ali no olho, muito bom. E de curiosidade, a Bárbara Wilson, no filme do Batman e Robin, não iria ser sobrinha de sangue do Alfred. Olha aí, hein? Ó a fofoquinha. Muito bom. Ele, na verdade, seria o antigo amor da mãe da Bárbara, a Margaret, a qual ele conheceu em Metrópolis. Caramba! E quando ela falece, o Alfred cuida financeiramente da Babs. A cena foi gravada e deletada do filme, encontra no YouTube. Olha que legal essa curiosidade, hein, Carlos? Pô, cara, eu fui atrás desse vídeo e é muito louco. Eles passeiam no jardim, ele falando pra Bárbara sobre como a mãe dela foi um antigo amor dele e tal. Olha aí. E como ele se dispôs a ajudar financeiramente a Bárbara, exatamente por esse apego que ele tinha por ela. Caraca, maluco, que loucura. Loucura, né, cara? Pra que complicar tanto a história? Velho. Mas tá bom. Né? Acho que foi por isso que ela virou sobrinha do Alfred pronto, né? Vamos lá, vou puxar um comentário agora do Spotify do Richard Molina. Ele mandou o seguinte: quando forem continuar a história da Bárbara, vale a pena se debruçar mais sobre a versão dela no desenho Justiça Jovem, especialmente a transição dela de Batgirl para Oráculo. Gosto muito do que fizeram lá, e é uma adaptação que subverte a expectativa e dá
outras cores para a tragédia dela. Menos vítima e mais heroína da própria história. Cara, você lembra como que é isso, André? Porque eu vou te falar que eu assisti, eu lembro de ter gostado muito, mas eu tenho que ver de novo porque eu não lembro de nada. Cara, eu lembro de adorar a Justiça Jovem, mas eu não lembro dela ali. Eu não lembro, de verdade. Tanto que eu acho que até falei isso no programa. Eu não lembro dela. Mas ele foi falando e eu agora pensando aqui uns episódios que tem o Asa Noturna já, eu acho que eu vi ela na cadeirinha e tal. Eu fiquei, caralho, mano. Tem. Se eu não me engano, tem algo a ver com a Liga dos Assassinos. Mas assim, é porque eu lembro que tinha todo uma trama ali, que tinha uma espécie de Jason Todd. Mas assim, tô falando com uma memória muito vaga. Eu assisti isso aí antes da pandemia, eu acho, ou durante a pandemia. Faz tempo. Que as memórias já estão todas fugindo. Então tem que assistir de novo, inclusive, porque a gente tem que voltar a falar de Justiça Jovem. Exatamente. Aí a desculpinha pra gente reassistir. Mas calma que a gente tem que reassistir outra coisa antes, né? Antes. Tem muita coisa pra ver. Deixa eu só fazer um comentário mais, que a gente não colocou aqui comentário sobre isso, mas muita gente questionou da gente não falar da Bárbara do Novo 52. Sim. Por que será? Né? A gente escolheu fazer um recorte da Bárbara antes de virar Oráculo. No futuro, a gente pode retomar ela como Oráculo, retomar ela na fase de volta a Batgirl, tudo. Faremos isso. Burnside e tudo mais. Eu acho que nem a gente fez com os Robins, né? Eu acho que é bom fazer esses recortes, porque aí a gente consegue aprofundar mais em coisas bem bacanas da Batgirl lá do passado. É só vocês lembrarem que a gente fez um programa do Robin Dick e a gente fez um programa do Asa Noturna. Então... Exato. E no futuro pode ter um dele como Batman, o Tim Drake a gente fez como Robin até virar Robin Vermelho, depois a gente pode fazer Robin Vermelho, fazer de volta como Robin, tem muita coisa pra falar aí. A própria Salteadora, né? A gente fez ela como Salteadora e como Robin, agora falta como Batgirl e de volta a Salteadora. Então, a gente vai quebrando assim pra ter os recortes mais aprofundados. Boa, bom demais. E claro, cara, eu não posso deixar de falar aqui de um comentário na nossa livecast de Pacificador segunda temporada. E olha, deu o que falar, hein? Deu o que falar, porque olha, foi uma montanha russa que depois só ficou russa. Mas ó, vou puxar aqui o comentário do Douglas Roedel no Spotify e no YouTube, nos dois. Ele comentou a mesma coisa nos dois. No YouTube ficou mais completo, a gente pegou esse, mas ele falou da mesma coisa nos dois. Exatamente. Olha só, gurizada, eu tenho uma hipótese maluca, mas muito interessante. Vamos ver. O Rick Flag Sr. é o cara de barro desde que ele foi na prisão visitar o Lex. O fato dele prender o Pacificador no final pode ser um acordo que ele fez com o Lex. Não necessariamente essa troca foi contra a sua vontade. Olha aí, será, hein? Acho difícil, amigo, mas acho é isso. Acho difícil, viu? A gente cria nossas fanfics pra justificar o que não faz sentido, né? Eu faço isso tempo todo. Pra justificar a série que começou bem e foi ladeira abaixo. Enfim, né? A gente falou bastante. Essa live a gente leu muito comentário da galera durante a live, né? Mas esse comentário achei bacana trazer pra cá. Bom demais. Né? E essa foi a leitura de comentários de hoje. Então, se você quiser que a gente leia o seu comentário, então escreve aqui no post deste episódio. Pode ser também nas nossas redes sociais, pode ser em qualquer outro post que você quiser, que a gente vai ler o seu comentário, né não, Carlos? É isso aí, pode ser até no mansãoN@mansãoN.com.br, que a gente tá de olho lá e gosta muito de receber esses e-mails como os antigos astecas faziam. Beleza? Isso aí. Muito obrigado a todos e bora pro jabá. E bora pro jabás comemorativos aqui. Então, para abrir esse jabá do programa de 10 anos, quero que Thiago Brancatelli dê o seu recado. Oh, que honra. Eu queria parabenizar o podcast Mansão Wayne. Parabéns, podcast Mansão Wayne. Acho de verdade que esse é um podcast diferenciado. Eu não ouço nenhum outro podcast, mas eu sei que ele é diferenciado. E, porra, eu amo os ouvintes desse podcast, pelo menos a maioria dos ouvintes do nosso podcast. A nossa comunidade no Reddit é gigante. E os nossos apoiadores, a gente bate papo lá no grupo, todo mundo gente boa demais. Então, parabéns, podcast Mansão Wayne. Muito obrigado aos ouvintes por manter isso aqui vivo e amo vocês, amo todo mundo que já participou desse podcast, todo mundo que já ouviu esse podcast. Amo vocês. Um grande beijo de 10 anos, um beijo acumulado há 10 anos com o hálito de alguém num sarcófago 10 anos atrás. Bom demais, todo mundo com aquele bafo de 10 anos, aquela coisa linda. Aquele bafo de 10 anos, bem específico. Aquele De bafo. cadáver. Caralho, aquele...
O Bud já mandou um musical do bafo aí. Vai, Leonardo Vicente, ô Bud, o seu recadinho, o seu jabá, o que você quiser dizer. Eu me sinto velho, mas pra mim não é novidade, pra vocês talvez seja. Pra vocês provavelmente é mais novidade do que pra mim, mas parabéns, Mansão Wayne. Foi o primeiro podcast que eu gravei e eu ainda continuo gravando, suportando vocês, suportando os apoiadores, não brincadeira. Eu agradeço todo mundo e mais uns 10 aninhos. Bora, mais 10 aninhos. Mais 10 aninhos. Mais 10 aninhos. O ânimo, né? Acho que faltou a gente fazer uma vinheta que nem aquela da MTV dos 10 anos. Nossa. MTV. Não quero mais. Aí, olha aí. A gente Falando pode fazer e em colocar velho, no começo né? do programa. Falando em velho, só quem já, né, tá no grupo Só de quem risco, viveu, né? sabe. Bom demais, bom demais. E quer emendar um jabá aí também, Bud? É verdade, eu já ia sem jabá, né? Caralho. É verdade, eu faço mais coisa. Eu faço mais coisas, desculpa. É mesmo. Você foi o primeiro, mas você faz outros podcasts por aí, pô. Então, ouça também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Visite o site também, falaanimal.com.br. Siga nas redes sociais como Fala Animal. E, de novo, obrigado a todos. Obrigado. Bom demais. E Roberto II, o seu recado, o seu jabá, o microfone é seu. Assim como o Branco, eu também panamenho o podcast nesse Panamenho. nesse aniversário. Eu me perdo pra esse podcast, que é maravilhoso. Mas, cara, 10 anos falando de Batman, né, cara? Quem diria? Estamos ficando velhos. Já deu, né? Já deu. Vamos acabar? Vamos todo mundo pro bar. Final de Sopranos, né? A gente tá no bar, de repente alguém fala uma frase e corta, acabou tudo. Tem tudo isso pra falar de Batman? Não tem isso. Tem pra caralho, isso que é foda. Mas, cara, são 10 anos... Porra, para pensar, 10 anos que eu conheço todo mundo aqui, menos o Carlos também. Então... É verdade. Pô, isso, pra quem gostou de me ouvir falando besteira nesses últimos 10 anos, também falo besteira nos últimos 11 anos, lá no youtube.com/Hora Suave. Tem vídeo quase todo dia falando de quadrinhos, séries, cinema, videogames e muito mais. E é isso, papai. Muito obrigado, que venham mais 10 anos. Bom demais. Bom demais. E André, o cara que se profissionalizou e deixou esse programa no nível de qualidade que tá hoje, em 10 anos de Mansão Wayne. Pra quem quiser um especialista em podcast com 10 anos de experiência, como que entra em contato com você? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com e aí você me fala qual a sua ideia de podcast. Você já tem um? Quer fazer um do zero? Quer aprimorar? Me conta que eu te dou o caminho do podcast. Conselhinho 10 anos de Mansão Wayne de confiança. Olha só, hein? Não é qualquer coisa. Então, entre em contato que te passo um orçamento pra gente fechar e voar. Beleza? Pois já que tá ouvindo a gente por aqui, aproveita e segue a gente em todas as redes sociais, que a gente tá como @MansãoWayneMW, Mansão Wayne MW em tudo que é lugar. Assina também nosso canal do YouTube, youtube.com/Mansão Wayne. Eu garanto a vocês que tem muita coisa bacana por lá, é muito mais conteúdo além do podcast. Então assista os nossos conteúdos, clica no joinha e compartilha com a galera. É isso aí, se depois de 10 anos você ainda não segue a gente, a hora é agora. Assina, segue, curte, compartilha pra não perder nada. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. 10 anos, caralho! 10 anos, porra! 10 anos, cara, é muita coisa. Falou! Falou! Programa editado por Panceira Áudio.